Pode louvar a Deus, meus irmãos. Puede alabar a Dios, mis queridos hermanos. Mais uma vez, eu saúdo a Igreja de Jesus Una vez más, saluda a la iglesia de Jesús com a santa e gloriosa paz do Senhor. con la santa y gloriosa paz de Cristo Jesús. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, vamos orar a Deus, nosso Senhor. vamos a orar a Dios, nuestro Dios. Que Deus tem uma palavra poderosa Dios tiene una palabra poderosa a falar aos nossos corações nessa tarde. para hablar a nuestros corazones en esta tarde. Quero saudar também nossos irmãos ouvintes Saludamos a nuestros hermanos oyentes dos outros países da terra de otros países de la tierra. que estão ouvindo a palavra de Deus, Escuchan la palabra de Dios. que vão ouvir agora Van a escuchar ahora através do canal de rádio a través del canal de radio, da Voz da Cura Divina. la voz de la cura divina. Estão todos conectados, Están todos conectados, não só no Brasil, solo en el Brasil, mas no mundo inteiro. en el mundo entero. É o programa A Voz da Cura Divina, Es el programa La Voz de la Cura um Divina, órgão oficial órgano oficial das igrejas primitivas, de las iglesias primitivas, Doutrina Divina. Doctrina Divina. Esta aqui é uma transmissão ao vivo, Es una transmisión en vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, directo de Sao Paulo, Brasil, da cidade de Franco da de Rocha, la ciudad de Franco da Rocha, do Templo da Glória Divina, del Templo de la Gloria Divina, no estado de São Paulo. en el estado de Sao Paulo. Chegou o momento agora, ouvintes, Llegó el momento ahora, oyentes, de nós orarmos a Deus, de orar a Dios, porque muita oração, porque mucha oración, muito poder. mucho poder, Pouca oração, poca oración, pouco poder. poco poder, Bastante oração, bastante oración, bastante milagres. bastantes milagros. Nada de oração, Nada de oración, nada de milagres. nada de milagros. Bastante oração Bastante oración, é o poder de Deus el poder de Dios em nossas vidas. en nuestras vidas. Todos dando glória, 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 Dando glória, glória, glória a glória. Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus Jeová. Fala conosco, meu Pai. Fala com os ouvintes também, que está nos ouvindo, Senhor, a larga distância, país da África, da Índia, país do Afeganistão, país da China, ó Senhor da glória, ó Deus poderoso, confirma a bendição, conta também aqui, Senhor, nossos irmãos que estão nos visitando, que estão aqui, ó Pai, para cultuar a Deus, um culto santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Confirma, meu Deus, a grande bênção e o grande milagre pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo. Amém. Amén. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus, tiene la Santa Biblia, la palabra de o livro Dios. de Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2, verso 18. versículo 18. Glória a Deus. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2, verso 18. 18. Glória a Deus. Quem já achou, grite amém. Encontró, diga amén. Apocalipse está bem. Apocalipsis, Não acharam a Bíblia? Pai, aqui. Glória a Deus. gloria a Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Todos acharam? ¿Todos lo encontraron? Glória a Deus. Gloria a Dios. Livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, Último libro de la Biblia, no capítulo 2, capítulo 2, verso 18. versículo 18. E diz assim a palavra de Deus. Dice así la palabra de Dios. Os irmãos que têm Bíblia, que estão sem Bíblia, ajudem meus irmãos com a Bíblia ao lado, Hermanos que tienen Biblia, ayuden para a que nuestros possa hermanos acompanhar a leitura. para que acompañen la Pastor lectura. Valdemar, por favor, coloca a Bíblia perto do irmão lá, para ele poder acompanhar a leitura Porque la Biblia es cerca da de la palavra mano, de Deus. para oír la palabra de Dios. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Diz assim a palavra de Deus, Dice así la palabra de Dios. a quarta carta à igreja de Tiatira. Cuarta carta a la iglesia de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, pés semelhante a um latão reluzente. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, teu serviço, a tua fé,
a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. E o que vencer, mas retenda-o até que eu venha. E o que vencer, guardar até o fim as minhas obras, e eu lhe farei poder sobre as nações. Pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. E com vara de ferro regerá e serão quebradas, como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dali a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Levante as Bíblias bem alto para os céus. Levante la Biblia bien alto para el As cielo. promessas de Deus. Las promesas de Dios. E grita assim: meu Deus, Grita así, mi Dios, em nome do teu Filho Jesus, en nombre de tu Hijo Jesús, fala o que nós precisamos ouvir. habla lo que necesitamos oír Através da sua palavra, a Senhor. través de su palabra, Señor. Eis-me aqui, Senhor, Heme aquí, Señor, a tua igreja, tu iglesia, pronta para receber pronta para recibir a tua palavra gloriosa palabra gloriosa aos nossos corações. a nuestros corazones. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí a palavra do Senhor. he ahí la palabra de Dios. O livro do Apocalipse Libro de Apocalipsis, é o livro da revelação de Deus. libro de la revelación de Dios. A exortação de Jesus Exhortación de Jesús às 7 igrejas da Ásia, a las 7 iglesias de Asia, que hoje é a atual Turquia. que es la actual Turquía. O apóstolo João, um homem de Deus, Apóstol Juan, un hombre de Dios, já com a idade bastante con avançada, edad bastante avanzada, foi capturado em Éfeso, capturado en Éfeso, pregando a doutrina de Deus, predicando la doctrina de Dios. porque o povo não queria ouvir a doutrina. Que el pueblo no quería oír la Povo doctrina. rebelde, Pueblo rebelde, povo idólatra. pueblo idólatra. E ali capturaram João, Capturaron a Juan, levaram para ser julgado, lo llevaron para ser juzgado e de lá foi enviado a Patmos, y de allá lo enviaron a Patmos, uma ilha que fica a alguns quilômetros isla que queda a unos kilómetros da cidade de Éfeso. de la ciudad de Éfeso.
E ali o apóstolo João Ahí el apóstol Juan começa a receber as revelações de Deus. comienza a recibir las revelaciones de Dios. Algumas das igrejas começam a entrar em apostasia. Algunas de las iglesias comienzan a entrar en apostasía. Como já estava entrando já no final do primeiro século. Entraba ya en el final del primer siglo. Começou o ataque poderoso da política, Comenzó el ataque poderoso de la política. que era aliançado com os falsos profetas. Estaba aliado con los falsos profetas. Aqueles que estavam no meio de nós, Aquellos que estaban en medio de nosotros, mas não eram dos nossos. pero no eran de los nuestros. Eles começaram a se encurvar às doutrinas de demônios. Se doblegaban en las doctrinas de demonios. Igrejas como a igreja de Éfeso, Iglesias como la iglesia de Éfeso. que era uma igreja de poder, Una iglesia de poder. uma igreja de milagre, Era una iglesia de milagros. uma igreja de oração, Una iglesia de oración. também entrou no esfriamento espiritual. También entró en la frialdad espiritual. Somente a igreja de Esmirna Solo Esmirna e a igreja de y Filadélfia la iglesia de Filadelfia continuaram na doutrina. continuaron en la O doctrina. restante começaram a se apostatar. El restante se comenzó a apostatar. Então Deus dá a revelação a João Entonces Dios le da la revelación a Juan. e Jesus se apresenta a João. Y Jesús se presenta a Juan. Ali Jesus, Ahí Jesús, já cumprindo o que diz na sua palavra. cumpliendo lo que dice en su palabra. Eu sou bem presente com socorro Dios viene presente con socorro na hora da angústia. en la hora de la O angustia. apóstolo João estava muito angustiado. Estaba muy angustiado el apóstol A Juan. igreja perseguida La iglesia estaba perseguida. pelos fiéis do martírio. Los fieles del martirio. Muitos já tinham sido mortos Muchos habían sido ya pelos muertos. fiéis do martírio. Los fieles del martirio. Por um tipo de anticristo da época, Por un tipo de anticristo de la época. que era os imperadores romanos. Que eran los emperadores romanos. E as seitas e heresias, Las sectas y eles herejías não têm o Espírito Santo no tienen el Espíritu e Santo. não têm a graça de No Deus tienen la gracia de Dios para suportar a perseguição. para soportar la persecución. E se começaram a se encurvar aos deuses Y estranhos, se doblegaban a los dioses extraños. então os nicolaítas, Entonces los nicolaitas, das seitas e las heresias, sectas y herejías, os los divisores, divisores, que dividiram a igreja de Deus, dividieron la iglesia de Dios, trazendo doutrina de demônios, trayendo doctrina de demonios. começou agora Comenzaron ahora a se infiltrar a infiltrarse nas en igrejas. las iglesias. E aqueles que eram fiel a Deus, Aquellos que eran fieles a Dios que aprenderam a doutrina de y Jesus, aprendieron la doctrina de Jesús, começaram a sofrer comenzaron a sufrir grandes perseguições. grandes persecuciones. Mas a igreja de Filadélfia Pero la iglesia de e a Filadelfia, igreja de la Esmirna iglesia de Esmirna, era um povo de pouquinha un gente. pueblo de poca gente. Era uma igreja simples, Era una iglesia simple, uma igreja pobre, una iglesia pobre, mas muito perseguida. mas muy perseguida, Pobre das riquezas humanas, pobre de riquezas humanas, mas cheio do poder de Deus, llena del poder de das Dios, sí, riquezas de las celestiais. riquezas celestiales. Aleluia! Gloria a Dios. E ali começou a grande perseguição. Ahí comenzó la gran persecución. Creio que o apóstolo João ali Porque el apóstol Juan ahí começou a ficar muito preocupado, se quedó preocupado. porque os apóstolos tudo já tinham sido martirizados Sobre todo los apóstoles habían sido pelos martirizados, fiéis do martírio, los fieles del martirio, exceto o Judas Iscariote. excepto Judas Iscariote, Esse traiu Jesus e se suicidou. que traicionó a Jesús y se suicidó. Mas os demais apóstolos foram todos mortos. Pero todos los demás apóstoles murieron. E só sobrou o apóstolo João. Solo quedó el apóstol Juan. Mas agora ele é capturado Pero ahora es capturado e está em Éfeso. y está en Éfeso. Digo melhor, certificando, Rectificando, está na prisão. está en la prisión. E eu creio que ali ele começou a clamar a Deus. Ahí comenzó a clamar a Dios. Ó Yo creo. Senhor, Oh Señor, que será de mim agora? ¿qué será de mí ahora? Todos os seus servos foram mortos. Todos sus siervos fueron muertos. Até mesmo aquele Antipas, Hasta Antipas, que era uma fiel testemunha, era un fiel testigo, homem de Deus, hombre de Dios, que guerreou contra o pecado, que guerreó contra el pecado guerreou contra a idolatria. y contra la idolatría. Era uma igreja de Era poder. una iglesia de poder. Agora também o Senhor recolheu ele. Pero usted también recogió a él. E agora o mundanismo entrou lá também. También el mundanismo entró ahí. Toda a igreja de Pérgamo, Toda la iglesia de Pérgamo, as outras demais igrejas, las demás iglesias, agora a de Sardes, ahora también Sardis, começou a se contaminar que comenzaron a contaminar com os estudos con los estudios da sabedoria de humana. la sabiduría humana. Porque a igreja de Sardes e Pérgamo Porque la iglesia de Sardis y Pérgamo tinham homens sábios. tenían hombres sabios. Pérgamo mesmo Aún Pérgamo é lugar que tinha muitos estudos em pergaminhos. tenía muchos estudios de E pergaminos. agora os doutores começaram a entrar com as doutrinas de demônios. Los doctores comenzaron a entrar con doctrina de demonios. Nicolaíta começou a entrar com as doutrinas de demônios. Nicolaitas también con doctrina de demonios. Lá onde tem o trono de Ya Satanás. donde tiene el trono de Satanás, Lá está a imagem lá.
¿Dónde está la imagen ahí? do Deus pagão El Dios pagano e o povo adorando. y el pueblo adorando. Os nicolaítas invadiram, Los nicolaitas invadieron. começou a entrar com os esportes dentro da igreja, Comenzaron a entrar con deportes dentro de la começou iglesia. a mandar os irmãos que não tinham nada de más, Dijeron a los hermanos que no tienen nada de malo participar das lutas dos gladiadores, participar de luchas y gladiadores, dos jogos de apostas, de los juegos y apuestas, dos jogos de dardos, juegos de dardos, das corridas olímpicas. de las maratones olímpicas. Então começaram o mundanismo a entrar. Entonces comenzó el mundanismo a E entrar. agora, Jesus, Y ahora Jesús, o povo estão se corrompendo el lá. pueblo se está corrompiendo ahí. Até aqueles irmãos que eu preguei, Hasta aquellos hermanos que yo prediqué, alertando eles. alertando a ellos, Filhinhos, hijitos, provai os espíritos, probad los espíritus, se são de Deus ou se não são. si son de Dios o no son. Ó Oh Jesus, Jesús, a tua igreja foi comprada com teu tu sangue. iglesia fue comprada con tu Não sangre. permita que aconteça isso com a tua igreja. Permitas que acontezca eso con tu iglesia. Aqueles que não estão com a doutrina de Baal, Aquellos que no están con la doctrina de Baal, de doutrina dos la nicolaítas, doctrina de Nicolaitas, eles estão retendo, aguardando, ansiosos pela tua vinda. los tienen guardando ansiosos por tu venida. Aí Jesus começa a falar, Ahí Jesús comienza a hablar. mas aqueles que guardaram a palavra, Pero aquellos que guardan la a palabra, minha paciência, ten paciencia. eu também vos guardarei También les guardaré da hora da tentação de la hora de la tentación que há de vir sobre toda a que ha de venir terra. sobre toda la tierra. Aleluia! Gloria a Dios. Então, naquele momento de angústia, El momento de angustia, a igreja de la Jesus, iglesia de Jesús, algumas delas começou a se apostatar. algunos comenzaron a apostatarse. O apóstolo João muito El preocupado. apóstol Juan estaba preocupado mucho, Estava ali clamando a Deus clamando a Dios, e escrevendo as y revelações escribía la revelación das coisas que de aconteceram, las cosas que sucedieron, das que eram presentes na las que época estaban pasando en la época, e as que depois daquelas después de aquellas también hão de acontecer. irían a suceder. E algumas coisas Algunas cosas começou a acontecer comenzaron a suceder já na época de João. en la época de Juan, E ele escrevendo. y él escribiendo. O Senhor Jesus aparece para ele El Señor Jesús aparece com para o él corpo glorificado. con cuerpo glorificado, Porque Jesus já cumpriu ali a sua palavra, porque Jesús iría a cumplir su palabra, que é bem fiel e es presente bien fiel y presente na hora da en angústia. la hora de la angustia. Estarei convosco Estaré con ustedes até a consumação dos séculos. hasta la consumación del Jesus siglo. aparece com o corpo glorificado, Aparece con cuerpo glorificado, com as vestimentas con brancas, tu vestidura blanca, que simboliza a santificação, significa o santificación, cinturão de ouro, con el cinto de oro, que simboliza a doutrina divina, significa doctrina divina, os olhos de fogo, los ojos de fuego, que simboliza a onisciência de Jesus, significa la omnisciencia de Jesús, também os cabelos brancos, cabellos blancos también, que compreende a pureza de Jesus, comprende la pureza de Jesús, e a espada que sai da boca de la Jesus, espada que sale de la boca que de Jesús, compreende a palavra da doutrina, comprende la palabra de que doctrina, embora os homens estão tentando refrear, pero los hombres están intentando mas refrenar, não pode parar, pero no puede parar, porque a espada de porque la Jesus espada de Jesús penetra-nos nas médulas penetra en las médulas da cabeça do de la homem, cabeza del hombre, para discernir os para pensamentos. discernir los pensamientos. E ele começa a dizer a João, Começa a para dizer a louvar a João. Deus, como não? Gloria a Dios. Eu conheço as obras de cada uma dessas igrejas, meu Yo servo. conozco las obras de todas esas iglesias, mi siervo. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Conozco tus obras. Começa a elogiar a todas as igrejas. Voy a elogiar las 7 iglesias. E começa a elogiar, Comienza a elogiar. porque Jesus também conhece Porque Jesús también conoce as obras anteriores que elas fizeram. las obras anteriores que hicieron ellas. Muitas obras de obediência Muchas obras de obediencia no en el passado. pasado. Muitas obras de oração, Muchas obras de oración, de santificação, santificación. mas no passado. Pero en el pasado. Mas o presente agora, meu Ahora, en el servo, presente, ahora mi eu siervo. tenho conta essas igrejas Tengo cumple esas que lá iglesias. estão adorando o trono de Están Satanás, adorando el trono de Satanás. que lá estão adorando a sacrifício a ídolos. Están adorando sacrificio a ídolos. Eles esqueceram o primeiro amor Se também olvidaron también del primer amor. e precisa voltar às últimas Necesitan obras, volver a las primeras obras. porque senão eu vou mover o castiçal. Porque si no, moveré el cáliz. Aquela igreja Aquella iglesia que ele só exorta que solo exhorta, é uma igreja rica, una iglesia uma rica, igreja luxuosa, pretenciosa, luxuosa, lujosa, igreja de muitos de bens, muchos bienes,
E eu tenho contra ela. Yo tengo contra ella. Que não sabes Que tu. no sabes tú. Que aos pobres segue nu. Que es pobre ser desnudo. Quer vergonha diante de mim, mostrar as suas vergonhas. Vergüenza delante de mí mostrar su vergüenza. Deus começa a exortar a cada uma. Dios comienza a exhortar a cada una. Aí Deus começa a levantar os profetas dentro das igrejas que entraram em apostasia. Dios comienza a levantar a los profetas de Aí las João iglesias. começa a mandar as cartas às 7 igrejas. Juan comienza a mandar las cartas a las 7 Aí os iglesias. profetas começam a confrontar os pastores mundanos da época. Profetas comenzaron a confrontar a los pastores mundanos de la Aí época. começou a confrontar os idólatras da época. Comenzaron a confrontar a los idólatras de la época. Aí começou a confrontar os adúlteros da época. Confrontaban a los adúlteros de la época. Cada carta. Cada carta. Deus começou a levantar os Dios pregadores. comenzó a levantar a los predicadores. Exortando aqueles crentes mundanos. Exhortando a esos creyentes mundanos. Que esqueceram a doutrina de Hablaron de la Deus. doctrina de Dios. E quando chega aqui onde nós Cuando lemos, llega aquí donde leemos, na igreja de la Tiatira, iglesia de Tiatira, estava uma coisa una terrível. cosa terrible. Deus no passado En el pasado, conhecia a obra daquela igreja. la obra de aquella Era iglesia, uma igreja de una amor, iglesia de amor, era uma igreja de caridade, una iglesia de caridad, uma igreja de boas una obras. iglesia de buenas obras. Mas Deus está tendo contra Dios tiene ela contra ella, que está tolerando Jezabel. tolerando a Jezabel. Aí foi a carta Fue la carta do del pastor, pastor, do homem de el Deus, hombre de Dios, qual Deus enviou el ali cual Dios envió para ahí exortar aquela a igreja. exhortar a aquella iglesia. Tenho contra Tengo vocês contra que ustedes, estão tolerando están Jezabel, tolerando a Jezabel, estão tolerando o pecado. toleran el pecado, Os homens estão no adultério, ellos están en el adulterio, os homens estão roubando, están robando, os homens estão na idolatria, están en la idolatría. e vocês não exortam Y mais. usted no exhorta más. O povo entra vazio El pueblo entra vacío e sai vazio do mesmo y jeito, sale vacío también, sem a minha sin unção. unción. Porque naquela igreja Porque en aquella iglesia tinha uma falsa crente hay una lá, falsa creyente ahí, se autotitulando pastora, titulándose pastora, perseguindo os profetas de persiguiendo a los Deus, profetas de Dios, mandando na igreja. mandando en la iglesia, Aquele homem que a igreja que era uma igreja santa que era una iglesia santa. começou a tirar todas as autoridades dos presbíteros, Comenzó a quitar toda la autoridad de los presbíteros, começou a tirar toda a autoridade da diretoria daquela igreja, toda la autoridad de la directoría de la iglesia, e quitó. começou a trazer o mundanismo para dentro da igreja. Trajo el mundanismo dentro de la iglesia. E os seus Y filhos sus hijos eram pessoas mundanas eran também. personas mundanas también. Começou a se aliançar com os Se nicolaítas, alió con los nicolaitas, trazendo modernismo para dentro da igreja. el modernismo dentro de la E iglesia. quando Deus usa Dios usa esse nome simbólico nombre simbólico chamado Jezabel, llamado Jezabel. é porque Jesus ¿Por qué Jesús está confrontando aquela igreja. está confrontando aquella Porque ela iglesia? entrou numa apostasia tão grande Entró en una apostasía tan grande como aconteceu com o povo de que Israel. nunca había acontecido con el pueblo de Israel. Desde quando o rei Acabe Cuando el rey Acab tomou posse do fue poder, puesto en el poder, ele só tinha nome de rei, no tenía nombre de rey, mas quem mandava era pero quien Jezabel. mandaba era Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, Jezabel, hija de Baal, que compreende parecido com Baal, que es un parecido con Baal. começou a trazer todo o paganismo para Israel. Trajo todo el paganismo para Israel. Começou a destruir as obras divinas de Deus. Comenzó a destruir las obras divinas de Dios. Começou a levantar postes ídolos. Comenzó a levantar postes e E ídolos. naquele momento, En aquel momento, os profetas de Deus que ali los estavam profetas de Dios que estaban ahí começou a profetizar contra aquela hipocrisia e apostasia. profetizaron contra aquella apostasía y E hipocresía. ela começou a matar os profetas de Deus. Comenzó a matar a los profetas de Dios. Aí começou a trazer Comenzó a traer as profetisas de Azera profetizas de Acera, e os profetas de los Baal. profetas de Baal. E aí começou agora a Y usurpar comenzó a usurpar os tesouros los tesoros do tabernáculo de del Deus, tabernáculo de Dios, os tesouros los tesoros do templo de del Deus, templo de Dios, e se para beneficiar beneficiarse com seus falsos con sus profetas. falsos profetas. Aí quando Y começou cuando comenzó, os profetas de Samaria los profetas de Samaria a se a corromper, corromperse, se aliançando com eles, alianzándose con ellos, Deus começou a enviar profetas Dios comenzó a enviar profetas lá do Reino do Sul, allá a la reina del sur, Jerusalém, Jerusalén, para profetizar para contra profetizar contra as obras de Jezabel. las obras de Jezabel. Mas eles também começaram a cair. Pero ellos también comenzaron a caer. Eram homens de Deus no passado. Era hombre de Dios en el pasado. Pregava a doutrina que era uma beleza. Predicaban doctrina, qué bonito. Era um homem cheio do Espírito Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Mas que começou a se
corromper com ouro e com a prata. Corrompieron con oro y plata ellos. Começou a se corromper por causa do dinheiro. Comenzaron a corromper por causa del dinero, Por causa da fama. por causa de la fama. Começou também a entrar no modernismo do diabo. Entraron en el modernismo del diablo, Que Jezabel propôs para que eles. Jezabel propuso a ellos. E aqueles que não morria a espada, Aquellos que no morían a era espada, porque se encurvava a ela, era porque se doblegaban a ella, aceitando. aceptando. E aí começou a se banquetear Ahí comenzó a comer com todos os seus aqueles falsos profetas, con todos sus falsos profetas, ali de banquete, arquitetando um plano arquitectando planes como acabar com a doutrina de Deus para acabar con la doctrina de em Dios Israel. en Israel. E já arquitetando o plano Y teniendo el plan ya para destruir também para Jerusalém, destruir Jerusalén también, para acabar com tudo. para acabar con todo. E foi uma coisa terrível. Una cosa terrible. Aí, naquele momento, Ahí en aquel momento, Deus levantou um profeta. Dios levantó un profeta. Qual não tinha escolas teológicas, não. Cuando estaba en la escuela teológica, ¿no? Não era um homem conhecido, No era un não. hombre conocido, ¿no? Era um homem de uma cidade bem Era pequena, de una ciudad muy pequeña. que é até difícil de se ver no Es mapa. difícil de ver en el Era mapa, um homem que conhecia a face de Deus, pero era un hombre que conocía el rostro de que Dios. Deus falava com ele. Dios hablaba con él. Deus levantou esse homem, Dios levantó a aquel hombre, chamado profeta llamado Elias, profeta Elías, cheio da unção do Espírito Santo. lleno de la unción del Espíritu Santo. Baal Baal tinha nome tenía nombre de um Deus de un Dios pagão e falso pagano y falso, que dizia trazer prosperidade, que decía traer prosperidad, o Deus das chuvas. el Dios de la lluvia. Então ali começou Entonces ahí comenzaron Jezabel pregar a falsa doutrina. Isabel predicar falsa doctrina. Começou uma falsa prosperidade. Comenzó una falsa prosperidad. Aí logo Deus envia o profeta Elias Ahí luego Dios envía al profeta Elías para profetizar o juízo de para Deus profetizar el juicio de Dios contra Acabe contra Acab e contra y Jezabel. contra Jezabel. E usado por Deus, Usado por Dios, já arrebentou as pernas de Baal, rompió las piernas de Baal, cessando as chuvas. cesando la lluvia. Através da profecia de Deus, A través de la profecía de que Dios, não haveria mais chuva naquele lugar. que no habría más lluvia en aquel lugar. Mas conforme veio a seca, Mas conforme vino la sequía, Deus deu para ele Dios dio para él o alimento. el alimento. O Deus do impossível. El Dios de lo imposible. Digo melhor, Elias Cuando Elías estava no momento de aflição, estaba en un momento de aflicción, com muita fome, con mucha hambre, Deus prepara uma viúva Dios prepara una viuda lá em Serepta. allá en Sarepta. Serepta compreende fornalha, Sarepta comprende fuego, compreende fogo. comprende fuego, E entiende fuego. naquele momento, En aquel momento ele estava numa grande seca, estaba en una gran sequía. Deus proveu para ele água. Dios proveyó para él agua, Deus proveu para ele pão. proveyó pan para él. Porque enquanto Deus castigava o povo rebelde, Cuando Dios castigaba al pueblo rebelde, Deus suplia as necessidades de Dios Elias. suplía las necesidades de Não Elías. faltou nada para No Elias. faltó nada para E Elías. até Deus começou a usar até as aves do céu Dios usaba hasta las aves del cielo para levar alimento para para llevar Elias. alimento para Elías. Elias, mesmo assim, não recusou Pero Elías no rehusó, e começou a profetizar contra o pecado. comenzó a profetizar contra el pecado. E a ira de Deus começou a cair cada dia mais sobre aquele povo. Y la ira de Dios caía cada día más en el pueblo. Veio os desafios. Hubieron desafíos. E Elias venceu os profetas de Y Baal. Elías venció a los profetas de E Baal. aquela mulher Aquella mujer começou a ficar muito irada. comenzó a quedar airada. Aí anos se passaram. Ahí los años pasaron. As profecias começam a se Las cumprir. profecías comenzaron a cumplirse. Acabe veio a óbito. Acá vino Otto. Foi morto. Fue muerto. Porque Deus tirou contra Que ele Dios se airó contra él. devido à sua hipocrisia. Debido a su hipocresía. Nabote, que era um homem de Nabot, Deus, que era un hombre de Dios. diante das palavras persuasivas de Acabe, Delante de las palabras persuasivas de acá, ele não se él encurvou no se arrodilló e não vendeu a sua vinha para y Acabe, no vendió su vida para acá, porque era um homem de Deus. que era un hombre de Dios. Mais para frente, Acabe faleceu, Pero frente a Acab falleció, morto na guerra. muerto en la guerra. Pastor muitos anos, Pasaron muchos años. Jezabel ainda continuou viva. Jezabel también continuaba viva. Aí veio o castigo de Deus para Vino ela. el castigo de Dios para Foi ella. comida pelos cães, Fue comida por los perros. através da profecia que Deus falou na boca do profeta A través de la Elias. profecía que Dios trajo para Lá Elías. de cima daquela torre, Era encima de aquella torre. ela se pintou e se enfeitou toda. Se pintó y se arregló toda. Ao seu rosto, as suas Su unhas, rostro y sus uñas. a sua boca. Su boca. Mas quando um profeta é enviado por Pero como Deus, un
un profeta enviado por Dios. Ele não se deixa seduzir No se deja seducir pela sedução do diabo. por la seducción del diablo. Naquele momento ele foi usado por En Deus. aquel momento fue usado por Ela foi Dios. jogada para baixo. Ella fue arrojada para abajo. Seu corpo se Su espedaçou. cuerpo se despedazó. E os cães comeram a sua Los carne. canes comieron su carne. Só ficou o crânio, as mãos e os pés. Solo quedó el cráneo, las manos y los Os pies. cães simbolizam, na Los época, perros simbolizan en la época animais imundos. animales inmundos. E olha Y bem, mire bien, significando por que Deus permitiu ficar sua face, seu crânio, suas mãos e seus pés. porque Dios permitió que solo quedase su rostro, su cráneo, sus manos y sus pies. Porque lá tinha as pinturas de Baal. Porque ahí estaban las pinturas de Baal. Lá tinha as pinturas de Azera. Porque en ellas estaban el maquillaje de Sabe Acera. como era o culto de pagão a Baal? ¿Sabe cómo era el culto pagano de Baal? Eles cometiam orgias sexuais Cometían orgías sexuales debaixo da estátua de Baal. debajo del estatua de Baal. As profetisas de Azera, Profetisas de Acera. quando dava a luz aos seus filhos, No daban a luz a sus hijos. oferecia a Moloque. Los ofrecían a Moloch. Olha que coisa terrível estava acontecendo em Israel. Mire qué cosa tan terrible acontecía en Israel. Mas tudo isso por quê? Pero todo eso, ¿por qué? Rejeitaram Porque rechazaron a palavra do la Senhor. palabra de Dios. Mas Deus fez justiça Pero Dios hizo justicia contra todos esses homens. contra todos esos hombres. A ira de Deus desceu sobre eles. La ira de Dios descendió sobre ellos. E quando chegamos aqui, Cuando llegamos aquí, na igreja de a la Tiatira, iglesia de Tiatira, é a mesma coisa. es la misma cosa. Começa a levantar esses crentes mundanos, Comienzan a tomar esos creyentes mundanos levantar a idolatria dentro da igreja. y levantar la idolatría dentro de la iglesia. Começa a fazer festa pagã dentro da igreja. Y fiesta pagana dentro de la iglesia hacían también. Jezabel se banqueteava com seus falsos profetas, Isabel banqueteaba con los falsos profetas. comida oferecida aos deuses pagãos. Comida ofrecida a dioses paganos. E ali naquele momento, Y en aquel momento arquitetava plano para matar os profetas. arquitectaba planes para matar a los profetas. E aqui não era diferente. Y en ese tiempo no era diferente. Começou os homens mundanos da época, Los hombres mundanos de la época, essa falsa profeta, esa falsa profeta, essa falsa pastora, esa falsa pastora, que Jesus deu o nome dela, Jesús dio el nombre de ella. de Jezabel Y também, Jezabel también, porque é uma mulher que estava trazendo todo o paganismo para a casa de Deus. porque estaba trayendo todo el paganismo en la casa de Dios. Começou a usurpar o dízimo e as ofertas dos irmãos, Comenzó a usurpar el diezmo y las ofrendas de los para hermanos, trazer o modernismo para dentro da casa de Deus. usándolas para traer modernismo dentro de la casa de Dios. Assim como Jezabel levantou postes ídolos Así como Jezabel levantó postes e ídolos lá em Israel, en Israel, aqui também aquí también começou a levantar as estátuas comenzó a levantar dos estatuas deuses pagãos da de Grécia. los dioses paganos de Grecia. E ali começou a fazer festas pagãs dentro da igreja. Comenzaron a hacer fiestas paganas dentro de la iglesia. Começou ali a oferecer comidas Comenzaron a ofrecer comida que era sacrificada aos ídolos. sacrificada a los ídolos. A sensualidade começou a infiltrar dentro da igreja. La sensualidad se infiltró dentro de la iglesia. Aquilo que os apóstolos pregavam contra, Aquello contra los cuales predicaban los apóstoles. aquelas pinturas, vaidade, Aquellos maquillajes y vanidades. assim como o apóstolo Paulo combateu Así como el apóstol Pablo combatió lá em Filipos, allá en Filipos. que o povo ficou tão El rebelde, pueblo quedó tan rebelde, tão agitado, tan agitado, que o povo romano dizia: que el pueblo romano esse decía, homem não expõe costumes esos hombres no les ponen costumbre, que não é lícito nós usarmos, que no es lícito usar, porque somos romanos. porque somos romanos. Porque Paulo estava expondo os costumes Porque deles, Pablo estaba exponiendo las costumbres de ellos, daquelas vaidades pagãs, denunciando esas vanidades paganas, que aquilo era de Baal, que eran de Baal, que aquilo era de Satanás. que eran de Satanás. Lídia, ao ouvir essas pregações, Ahí oyendo esas ela predicaciones, se converteu a Jesus. y ella se convirtió en Jesús. Era mulher que fazia púrpuras, Era una mujer que hacía púrpura, que tirava um molusco do mar para fazer roupas caríssimas, finíssimas para os reis. que tomaba el molusco del mar para hacer ropas finísimas para los reyes. E também trabalhava com joias Trabajaba con joyas e vaidade para as y mulheres. vanidades para las mujeres. Ela largou tudo isso Ella quitó todo eso e aceitou Jesus de coração, y aceptó a Jesús del corazón, sendo uma crente fiel. siendo una creyente fiel. Paulo combateu as mulheres que cortam o cabelo. Pablo combatió a las mujeres que cortan el cabello. Paulo combateu contra os homens cabeludos. Combatió también contra los hombres cabelludos. Paulo era um homem de Era un Deus hombre de Dios. que diz: "Sedes meus imitadores, Sed mis imitadores, decía Pablo, como eu sou de Cristo." como yo lo soy de Cristo.
Porque assim como Deus é o cabeça de Cristo, Porque así como Dios es cabeza de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja Cristo es cabeza de la iglesia, e o homem é o cabeça da mulher. el hombre es la cabeza de la mujer. E todo homem que ora ou profetiza Todo hombre que ora y profetiza, com a cabeça coberta, la cabeza cubierta, desonra sua própria cabeça. deshonra su propia cabeza. Os homens também Los hombres también que têm cabelos crescidos. tienen cabello crecido. Paulo estava combatendo Pablo estaba combatiendo o templo da idolatria de Apolo. el templo de la idolatría de Apolo. Eram homens adúlteros Eran hombres que adúlteros, cometiam adultério e prostituições cometiendo adulterio y fornicación, de homens com homens. de hombres con hombres. E eram sacerdotes de Eran Apolo, sacerdotes de Apolo, deus pagão grego. Dios pagano griego. E ali eles começavam a cometer aquelas orgias. Comenzaron a cometer esas orgías. Eram homens cabeludos, Hombres cabelludos, eram homens barbudos. hombres barbudos. Era coisa terrível. Cosa terrible. E Paulo começou a combater eles. Pablo comenzó a combatir a Paulo ellos. também combateu as mulheres Combatió también las mujeres. do templo de Afrodite. Templo de Afrodita. Ele fala que as mulheres que têm cabelo crescido Aquellas mujeres que tienen cabello crecido. lhe é honroso, Le eran honroso. porque o cabelo foi dado em lugar de Porque véu. el cabello fue dado en lugar de velo. Aí Paulo começou a combater as crentes falsas Y Pablo combatió las creyentes que falsas. queriam enganar o apóstolo Paulo. Queriendo engañar al apóstol Pablo. Elas tinham o cabelo comprido, Tenían cabello largo. mas fazia a ponta do cabelo. Cortaba la punta del cabello. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, diz bem assim: así, e aquelas que estosqueiam os seus cabelos, aquellos que cortan la punta de su é a cabello, mesma coisa que tivesse raspado. es la misma cosa que si se hubiese Oh, glória a raspado. Deus, glória a Jesus! Gloria a Dios. Porque Deus já estava revelando para Paulo também Porque Dios estaba revelando a Pablo a también hipocrisia das falsas la crentes. hipocresía de las falsas creyentes. Tá o cabelão comprido, Estaba con un cabello largo, mas com as pontas pero con cortadas. las puntas cortadas. Es así. Aí Paulo fala, é a mesma coisa se tivesse raspado o Ahí seu Pablo dice, cabelo. es lo mismo que si se hubiese rapado el cabello, dice Pablo. Então, tudo isso é a doutrina de Jesus, Esa es la doctrina de Jesús, que os apóstolos de Cristo que pregaram. los apóstoles de Cristo predicaban. E eles ficavam nervosos. Ahí quedaban nerviosos Contra o apóstolo Paulo, contra el apóstol Pablo, contra a igreja primitiva. contra la iglesia primitiva. Aí Paulo, cheio da mansidão de Y Deus, Pablo, lleno de la mansedumbre de mas com a Dios, autoridade do Espírito Santo. pero con la autoridad del Espíritu Santo. Nós, se vocês querem contender, Si ustedes quieren contender, são contenciosos, serán contenciosos. nós não temos tais costumes de Nosotros contender. no tenemos tales costumbres nosotros. E Paulo diz, mas, Pablo también dice, quem é soberbo, ¿quién es soberbio? que não se conforma com a doutrina qual Que no pregamos, se conforma con la doctrina que predicamos. eles não sabem de nada. Ellos no saben de nada. São homens hipócritas, rebeldes. Son hombres hipócritas y rebeldes. Apartai-te dos tais. Apartarse de los tales. A nós se apartar desses homens rebeldes. Apartarse de esos hombres A rebeldes. Bíblia diz se apartar de todo crente desordenado, La Biblia dice apartarse de todo que não creyente segue a desordenado. tradição bíblica da sã doutrina do Senhor, Que no siga la tradición bíblica de la sana e doctrina a del Señor. santificação do corpo, da alma e do espírito. Santificación del cuerpo, alma y espíritu. Então, na igreja de Jezalá, de Tiatira, Entonces la iglesia de Tiatira levantou esses falsos profetas. levantaron esos falsos profetas. A mulher começou a pregar lá, La mujer predicaba ahí com a idolatria, con idolatría, com a con prostituição, prostitución, religiosa também. también religiosa. Tem nada demais, não. No tiene nada de malo. Pode cortar seu cabelo. Puede cortar su cabello, decía. Vocês podem pintar seu cabelo. Puede pintar su cabello, decía. Vocês podem usar roupas Ustedes transparentes. pueden usar ropas transparentes. Então começou o adultério também lá. Entonces comenzó el adulterio ahí también. Começou o culto a Baal lá. Comenzó el culto a Baal. Lá, Allá, no templo de Israel, en el tiempo de Israel, cometia as orgias. cometían las orgías. Também aqui começou a acontecer as orgias. También ahí comenzaron a acontecer orgías. Começou o casamento de homem com homem. Casamiento de hombre con hombre, Começou a mulher com mulher. mujer, mujer. Começou as mulheres a usar roupas sensuais. Las mujeres usaban ropas sensuales. Aí começou a levantar as estátuas dos deuses pagãos. Se levantaban las estatuas de dioses Aí paganos. começou a vir os nicolaítas, conquistadores de povo. Venían los nicolaitas conquistadores de Começou a pueblo, vir com jogos de dardos. con juegos de dardos, Começou a vir com as apostas. viniendo con apuestas, Começou a vir com jogos. viniendo con juegos. E foi uma coisa terrível. Una cosa terrible. Aí Jesus diz, tenho contra ti que está tolerando Jezabel. Tengo contra ti que estás tolerando a Eu Jezabel, vou ferir dice. seus filhos de morte. Voy a herir sus hijos de muerte, dijo Porque ali Cristo. também essa mulher Porque
esa mujer trouxe toda a corrupção trajo toda corrupción suya com a sua família. y con su familia. Uma família hipócrita, Una familia hipócrita, rebelde, que conheceram a doutrina de Deus, rebeldes que habían conocido la que foi doctrina, falado na boca dos antigos profetas. doctrina hablada en las bocas de los E antiguos agora profetas. começou a trazer o paganismo para dentro da igreja de Deus, Y ahora trajeron el paganismo a la iglesia de Dios, fazendo com que os irmãos comam do sacrifício da idolatria. haciendo que los hermanos coman el sacrificio, la idolatría. Aí começou a fazer festa dentro da igreja, Comenzaron a hacer fiesta dentro de la iglesia, homens e bebe dentro da igreja. bebiendo dentro de la iglesia. Está dentro para os dias atuais? Por días actuales Não está diferente. no es diferente. Igreja do passado, La iglesia del pasado que eram igrejas de Deus, era la iglesia de Dios, igreja de sã doutrina, iglesia de sana que doctrina, pregava a santificação do corpo, alma e espírito, predicando la santificación cuerpo, alma y espíritu, pregava contra o divórcio, a política, a televisão, predicando contra el divorcio, política y televisión, pregava contra as filmagens da besta. predicando contra la filmación de la bestia. Aí agora Ahí, entonces, que os homens de Deus partiram, que los hombres de Dios partieron, aí começa as falsas profetas lá, ahí comienzan las falsas profetas ahí, que assumiram os cargos de muitas lideranças. asumiendo cargo de mucha lideranza. Aí começa a trazer os postes ídolos para dentro da igreja, Comienzan a traer postes e ídolos dentro de la iglesia. começa a trazer os telão para dentro da igreja, Comienzan a traer pantallas dentro de la iglesia. começa a fazer as igrejas toda preta, Comienzan a hacer las iglesias todas negras. começa a apagar as luzes das igrejas, Comienzan a apagar las luces de las somente iglesias. com aquelas luzinhas bem fraquinhas, Solamente aquellas luces bien pequeñitas. trazendo o paganismo para dentro da igreja. Trayendo paganismo dentro de la E o iglesia. povo estão tudo lá dançando, El pueblo está ahí todo bailando. como se fosse discoteca, Como si fuese una discoteca. e luzes e fumaça. De luces y humo. É a doutrina de Jezabel. El doctrina de Jezabel. Aí começa as orgias espirituais. Comienza la orgía espiritual. As mulheres com salto alto, Las mujeres con taco alto. as mulheres com saia curta, Las mujeres con falda corta. com roupa transparente. Con ropa E transparente. o Senhor Jesus nos ensinou El Señor Cristo nos enseñó que o adultério, que el adulterio somente da pessoa olhar solamente de la persona e mirar, cobiçar, mirar, já adulterou. ya adulteró. Aí começa, Ahí comienza, como fazia Jezabel, como hacía Jezabel, que se banqueteava com os homens, banqueteándose con los hombres, falsos profetas. falsos profetas. Agora começa a fazer banquetes dentro da igreja. Ahora comienza a hacer banquete dentro de la Faz da iglesia. igreja restaurante. En la iglesia un restaurante hace, Faz dentro da igreja churrasco para o povo comer. haciendo churrasco dentro de la iglesia. Antigamente o povo Antiguamente el pueblo vinha tudo em jejum para a casa de Deus, venía todo en ayuno a la casa de todo em Dios, consagração. todo en consagración. E quando o homem de Deus orava, Cuando el hombre de Dios os oraba, paralíticos levantavam, los paralíticos o levantaban, poder de Deus descia. el poder de Dios É descendía. uma coisa gostosa de se ver. Era una cosa bonita de ver. Mas agora Pero ahora estão se banqueteando se están banqueteando na mesa de en Jezabel, la mesa de Jezabel, arquitetando plano buscando planes para derrubar os pregadores de doutrina, para derrumbar predicadores de doctrina, para fechar as igrejas que Deus levantou de doutrina. para cerrar iglesias que Dios levantó de doctrina. Eis que sou contra ti, Jezabel, Que soy contra ti, Jezabeles. que essa igreja que vocês estão perseguindo, Que esta iglesia que ustedes están persiguiendo, esses homens de Deus que vocês estão perseguindo, esos hombres de Dios que están persiguiendo, no dia do juízo final, el día del juicio final, como Jesus diz, como Jesús dijo, vai reger van a llenar, com vara de ferro, van a dar con vara de fierro. porque Deus vai colocar a igreja glorificada Que Dios va a colocar la iglesia para glorificada julgar o pecado de vocês, para juzgar el pecado de que ustedes, rejeitar a doutrina de que Deus, rechazaron la doctrina de Dios, colocar os pastores de banco, colocaron pastores en el banco, colocar os pregadores da doutrina de banco, colocaron a aquellos predicadores en disciplina, para colocar os pastores mundanos, para colocar pastores mundanos. começou a trazer os falsos profetas Trajeron falsos profetas das igrejas de las mundanas, iglesias mundanas para pegar nos altares das igrejas, para tomar los altares de las com iglesias palestras mundanas. con palestras mundanas. Todos são falsos profetas. Todos son falsos profetas. O culto a Baal, El culto a Baal na antiguidade, en la antigüedad, lá era tudo na escuridão. todo era en oscuridad. E começava as velas a ser acesas. Comenzaban las velas a ser... Quando ali virava a estátua de Baal, y cuando ahí volvían a la estatua de Baal, acendia o fogo para iluminar a cara de Baal. encendían el fuego para iluminar la cara de Baal. Ficava as velas tudo acesas, aquela luz bem fraquinha. Y quedaban aquellas velas con esa luz bien débil. Depois eles apagavam as luzes Pues apagaban las luces. e começavam a cometer os seus adultérios. Comenzaron a cometer sus adulterios Na frente da estátua de Baal. enfrente de la estatua de Baal. Hoje é a mesma coisa. Hoy es la misma cosa. Estão lá em frente o telão da televisão, Están enfrente de la pantalla de em televisión, cima dos altares, encima de los altares, no meio das igrejas, en medio de las iglesias, postes ídolos postes e que ídolos, foi levantado por Satanás, levantados por Satanás,
Porque isso é antibíblico. Porque es antibíblico. A Eso. Bíblia diz que foi dado La Biblia dice que fue dado a imagem da a besta la imagen de la bestia para que a imagem da besta para falasse. que la imagen de la bestia hablase. Mas lá é para ter visão melhor do pregador. Pero es para tener mejor visión del predicador, dicen. Lá está falando de Jesus também. Allá también habla de Jesús. Aí lá no Apocalipse 13 fala. En Apocalipsis 13 E dice, essa besta, esa bestia ela tem chifre como cordeiro. tiene cuernos como cordero. Ou seja, Es decir, vai estar na imagem da televisão, esta es la imagen de la televisión. alguns até mesmo pregando doutrina, Hasta ahí entran a predicar doctrina, falando de Jesus, hablando de Jesús. mas é sob poder de Satanás, Pero es el poder de Satanás, fazendo fogo descer do céu, haciendo fuego descender del que cielo, fazia que fossem mortos hacía que fuesen muertos todos que adorassem a imagem da besta. todos los que adoraban esa imagen de la Aí com bestia. essa imagem da besta aí, Hay toda esa imagen de la bestia. quantos estão morrendo espiritualmente ¿Cuántos mueren com a espiritualmente ahora? influência desse pecado na igreja? Con la influencia de aquel pecado en la Mas iglesia. está falando de Jesus. Pero está hablando de Jesús. Mas por trás está o dragão. Pero detrás está el dragón. Falava como dragão. Hablaba como dragón. O apóstolo Paulo pregou contra essa El idolatria. apóstol Pablo predicó contra esa Ele idolatría. diz: andamos por fé e não por vista. Él dijo, nosotros andamos por fe y no por vista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Não atentamos nas coisas que são aparentes, Tocando las cosas que son apariencia. mas sim nas coisas que não se vê. Pero sí en las cosas que no se ven. Porque as que são vistas são temporais, Porque las que son vistas son temporales. mas as que não se vê Las que no se ven são eternas. son eternas. Aleluia! Gloria a Dios. Então esse povo engana Entonces el pueblo engaña. com suas palavras persuasivas. Palabras persuasivas. Quando entrou na igreja lá de Jezabel, Cuando entró a la iglesia de Jezabel, veio lá os falsos profetas nicolaítas. están falsos profetas y Olha, nicolaitas. vamos cultuar normal aqui. Vamos a cultuar normal aquí, Não dicen. tem mais aquele ancião chato, mas não. Ya no pongamos ese anciano aquel. Tá lá em Patmos. Está allá en Patmos. Lá não era doutrina, não. No esa doctrina, no. Ali era costumes. No esas costumbres, no. Vamos adorar a Deus aqui do nosso jeito. Vamos a adorar a Dios aquí de nuestra A manera. nossa profetiza como está profetizando bênção para nós. Mira cómo está profetiza Olha como bendición. nós estamos todos prósperos. Mira cómo estamos prosperando. Olha essa mulher que agora assumiu a presidência como está. Mira esa mujer que asumió la Olha que presidencia. bênção que está. Mira qué bendición Uma está. palavra mais light. Una palabra mejor. Não No está está ferindo ninguém. hiriendo a nadie. Olha, vamos atrair o jovem da igreja. Vamos a traer juego dentro de Com la as iglesia. luzes de fumaça. Luces dentro de la Aí vem os nicolaítas que faziam jogo de dardo naquela época. Había los nicolaitas que hacían juego de Aí, nos dardos. dias de hoje, não tem problema. Decían, no tiene problema. Vamos torcer pro time de futebol. Vamos a volvernos fanáticos del fútbol. Vamos assistir a Copa do Mundo. Vamos a asistir a la Copa del Mundo. Vamos torcer pro Brasil. Vamos a apoyar a Não tem Brasil. problema, No hay não. problema, no. Olha os nicolaítas com a doutrina de demônio aí, ó. ¿Qué doctrina de demonio de Vamos nicolaitas? jogar futebol, Vamos não a tem jugar. problema. Vamos a jugar fútbol, no hay problema. Mas você tem que ser bonita. Tiene que ser bonita. Tinge seu cabelo aí. Tiñe su cabello, hermana. Y Usa uma pintura aí. use la pintura, el maquillaje. Aquilo lá que o Davi Miranda pregava lá atrás. Aquello que David Miranda predicaba Na antes. época do tempo de 60. En la época de los años 60. Isso que esse missionário Emerson está pregando aí. Eso que el misionero Emerson está Isso predicando aí ahí. chegou agora. Eso llegó ahora. Caiu de paraquedas aí. Cayó de paracaídas ahí. Querendo imitar o missionário. Quiere imitar al misionero. Que a doutrina ¿Qué não. doctrina? No. Isso é costume. Esas son Aí costumbres. Deus levanta a igreja primitiva. Ahí Dios levanta la iglesia Com a primitiva. doutrina Con la divina. doctrina divina. Se conserta crentes mundanos. Reconcíliese creyentes E virá mundanos. grande tribulação sobre vocês. Vendrá gran tribulación sobre Se não ustedes. se Si no arrependerem. se arrepienten. Porque o que aconteceu? ¿Qué es que lo que sucedió? O mesmo Deus que usou o apóstolo El João. mismo Dios que usó al apóstol O Juan. mesmo Deus que usou El mismo Dios Elias. que usó a Elías. Profetizando juízo para esses falsos profetas. Profetizando juicio a esos falsos Não profetas. sou a minha fraca pessoa. No soy mi débil persona E también. não sou a minha fraca No pessoa. solo mi débil persona. Mas mais irmãos e irmãs fiel a Deus, a doutrina. Pero más hermanos y hermanas fieles a Dios Deus y a la começou a doctrina. ouvir as orações do justo. Dios comenzó a escuchar las oraciones As del justo. lágrimas começou a descer. Las lágrimas comenzaron a caer. Os anjos levaram ao céu. Los ángeles llevaron a los E cielos. aqui vem o castigo para Jezabel. Aquí viene el castigo para E Jezabel. vem o castigo Viene el castigo también para esses falsos para profetas. estos falsos profetas. Deus começou a colocar eles em cama. Dios comenzó a levantar, a poner en Cadê o cama. Jesus do amor que eles pregavam? Hasta Jesús oyó lo que Aqui dijo. é Jesus falando. Aquí es Jesús hablando. Aqui é Jesus castigando. Aquí es Jesús castigando. Jesus feriu a carne de Elimas, um falso profeta que perseguiu Paulo. Jesús hirió la carne de Elimás, un falso profeta que persiguió a Pablo. É um
povo que só conhece o Jesus do amor. Un pueblo que solo conoce al Jesús del amor. Jesus é amor, sim, para aqueles que amam Ele em espírito e verdade e seguem a sua doutrina. Jesús es amor, sí, para aquellos que aman su doctrina verdadera. Mas Ele deixou um aviso verdadeiro. Pero él dejó un aviso verdadero. É melhor que não conheças a verdade Es mejor que no conozcas la verdad do que conhecer e não que obedecer. conocer y no obedecer. Ele não está obedecendo a doutrina de Deus, Él está obedeciendo la doctrina de Dios, está trazendo o paganismo para a igreja. trayendo paganismo dentro de la Aí iglesia. Deus começa a ferir a carne desses Dios homens. comienza a herir la carne entonces de Aí esos começa a hombres. vir as Y enfermidades. comienzan a venir las Aí enfermedades. Deus faz igual aqueles obreiros que estavam na igreja de Corinto. Pues es igual que aquellos obreros que están en la iglesia de Corinto. Estavam lá cometendo incesto dentro da igreja. Estaban cometiendo incesto dentro de la Deus iglesia. lançou sua carne para Satanás Y lanzaron su carne para Satanás. para que a alma fosse Que el salva. alma fuese salva. E é o que Deus está fazendo agora. Es lo que Dios está haciendo ahora. Esses homens que blasfemaram contra a revelação que Deus me deu. Esos hombres que blasfemaron contra la revelación que Esses Dios homens que estão blasfemando contra a doutrina que que pregamos. blasfemaron contra la doctrina que Olha o predicamos. juiz de Deus sobre eles. Y el juicio de Dios sobre E ellos. não adianta orar, não. No sirve orar. Não adianta jejuar, não. No sirve ayunando. Porque isso é a mão de Deus Porque es en la mano de Dios. tratando com esses homens Tratando con esos que hombres. blasfemaram contra o Espírito Santo. Que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Todas as igrejas saberão, como toda- diz aqui, Y todas las iglesias sabrán, como dice ahí, que eu sou o Deus que sonda as suas entranhas, que yo soy el Dios que escudriña sus entrañas, os seus rins. sus riñones. Deus conhece tudo. Dios conoce todo. Deus já conhece desde lá do começo. Dios conoce desde el comienzo. Que esse plano de fazer isso nesses tempos finais El plano de hacer eso en tiempos finales. é coisa que já vem estudada há anos. Cosa que ya se estudia años atrás. Só esperou Solo esperó o tempo certo para agir. el tiempo exacto para actuar. Mas também Deus tem o seu tempo certo para agir. Pero también Dios tiene su tiempo Viu exacto a para hacer. espada da boca de Jesus que saía falando para João? Y la espada de la boca de Jesús que vio Juan. E os olhos de fogo que simbolizam o juiz de Deus contra o pecado? Los ojos que simbolizan el juicio de Dios contra el pecado. Se converte nesse salto alto, crentes mundanos. Conviértase de ese taco alto, creyentes Se mundanos. concede essa televisão mundana. Arrepiéntase de esa televisión mundana. Se concede essas igrejas pretas mundanas. Reconcíliese iglesias negras mundanas. E quem for de Deus, Quien fuera de Dios. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sai dela, povo meu! ¡Ella, pueblo mío! A Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, mis hermanos, que chegará um tempo que llegará un tiempo que não suportarão uma sã doutrina, ya no soportarán la doctrina. tendo comichão nos ouvidos, No comezón en los oídos. amontoarão para si Amontonarán para sí doutores conforme as suas próprias concupiscências, doctores conforme a su propia concupiscencia, desviando os ouvidos da verdade guiando los oídos de la verdad, e voltando às fábulas. volviéndose a las fábulas. É o que está acontecendo hoje. Es lo que sucede hoy. Eles estão desviando os ouvidos dessa verdade bíblica Están desviando los oídos de esa verdad para ouvir bíblica. mentira de Satanás. La mentira de Satanás. Qual que é a mentira? ¿Cuál es la mentira? A igreja está toda bagunçada, La iglesia está toda desordenada. tudo no pecado. Todos en el pecado. Ele está lá profetizando bênção. Profetizando bendiciones. Receba teu milagre. Recibe tu milagro. Receba a tua porta aberta. Reciba tu puerta abierta. Jesus vai enxugar suas lágrimas. Jesús va a enjugar sus lágrimas. Jesus vai tirar essa dor, esse sofrimento de Va a você. quitar ese dolor, ese sufrimiento de usted. Vai esquecer o que Deus falou lá, Pero olvidó lo que Dios dice ahí. usando Jeremias, Usando Jeremías. quando Israel e Jerusalém Cuando Israel y Jerusalén estava em pecado diante de Deus. estaba en pecado delante de Dios. Ele diz: queixa, pois, o homem Él vivente. dice, ¿de qué se queja el hombre viviente? Cada um queixa dos seus próprios Cada uno pecados. quéjese de sus propios pecados. Sabe por que você está sofrendo? ¿Sabe por qué está sufriendo usted? Você está rebelde à doutrina de Deus. Está rebelde a la doctrina de Dios. Deus está falando com você. Dios está hablando con usted. Você está murmurando em pensamento. Está murmurando en pensamiento. Deus está falando com você. Dios habla con usted. Você não está acreditando na pregação. Usted no está creyendo la predicación. Você está murmurando. Usted está murmurando. Em vez de você se humilhar En vez de humillarse e agradecer a y Deus agradecer a Dios, por estar abrindo os seus por abrir olhos sus ojos desses falsos de profetas, esos falsos você profetas, está com cara virada. está con cara cambiada. Você não está nem aí.
Usted está ahí. Está como Jezabel. Está como Jezabel. Por isso está tendo uma vida difícil. Está teniendo una vida difícil. Uma vida de tribulação. Una vida de tribulación. Aí ora. Ahí ora. E não tem resultado. Pero no tiene respuesta. Por quê? Porque A Bíblia diz la Biblia nos dice que a oração do ímpio la oración del impío é abominável para Deus. es abominable para Dios. Você está em abominação para Deus. Está en abominación para Dios. Esse brincão na orelha aí é abominação para Deus. Está con arete en la oreja, es abominación para Dios. Ah, mas se me prova na Bíblia, missionário. Pruébeme en la Biblia, misionero. A Bíblia está recheada de versículos, tanto no Novo como no Velho. La Biblia está llena de versículos tanto en el Viejo como Deus, en el quando Nuevo. falou para Jacó, Dios cuando habló a Jacob, para subir a Betel, a subir a Betel, lá em Gênesis 35, Génesis 35, ele falou assim: él habló así: mandai que a mulher mudai vossas vestes, manden que las mujeres cambien sus vestidos tirar os deuses estranhos das suas orelhas e dos seus dedos. y que quiten los dioses extraños de sus orejas y Quem de eram sus os dedos. deuses estranhos? ¿Quiénes serán los dioses Eram extraños? os brincos nas orelhas, Los aretes en las orejas, as argolas, las argollas, as pinturas. las pinturas, Porque isso era coisa do povo pagão usar. que la cosa del pueblo pagano usar. Era costumes dos povos pagãos. Eran costumbres de pueblos paganos. Deus, quando falou com Israel, Cuando habló Dios con Israel, foi elegir você, Israel, voy a elegir a usted, Israel, a minha esposa, mi esposa, a minha noiva, mi novia, separado das nações pagãs. separada de naciones paganas. Então, quando você entrar na terra do Senhor, Y usted entrar en la tierra del Señor. não trazeis os costumes do Egito. No traigan las costumbres de Egipto. Tá vendo? Está viendo. E você quer usar? Usted quiere usar. Ah, mas nós estamos na graça. Pero estamos en la gracia. É, mas Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Pero Dios dice que quien quiere venir detrás de mí, tome su Jesus cruz não y sígame. permitiu nisso, não. Jesús no permitió eso. Já a Bíblia mesmo diz La misma Biblia que dice Deus não divide as suas imagens, sua glória com as imagens de escultura, não. que Dios no comparte su gloria con imágenes de escultura. Por quê? ¿Por qué? Como é que você se diz ser crente? Usted se dice ser Ele creyente. está com brinco nas orelhas. Está con arete en la oreja. E está usando pinturas. Está usando maquillaje. Isso é doutrina de Jezabel. Doctrina de Jezabel es Isso é esa. doutrina de Es demônios. doctrina de O demonios. profeta Isaías também profetizou El profeta Isaías también dijo, sobre essas mulheres que cascavelavam com os pés, profetizó contra las mujeres que cascabelaban con los cabeça pies, erguida. con la cabeza levantada. Jeremias também profetizou También Jeremías profetizó contra aquelas mulheres contra las mundanas mujeres mundanas que usavam maquiagem, pinturas. que usaban maquillajes y O que pinturas. farás agora, ô assolada? ¿Qué harás ahora, desolada? Ainda que te pinte em volta dos olhos, Aunque te pintes alrededor de será ojos, desprezada. serás O despreciada. apóstolo Pedro também pregou no Novo Testamento. El apóstol Pedro también predicó en el Nuevo O Testamento. enfeite das mulheres não está no exterior, El arreglo de las mujeres no está en el nem no exterior, frisado do cabelo, ni en arreglar el cabello. mas as mulheres santas de Pero la Deus, mujer santa de Dios, como diz Paulo, como dice Pablo, santifica no corpo, na alma e no espírito, santifica en cuerpo, alma y espíritu, preservando e aguardando preservando y aguardando até a vinda de Jesus. hasta la venida de Jesús. E lá nessa igreja, Y allá en esa iglesia, que tinha se corrompido com o pecado, que se había corrompido con pecado, tinha homens e mulheres de Deus lá, había hombres y mujeres de Dios ahí, temente a Deus. temientes a Dios. Jezabel, Jezabel, ela matava os profetas de Deus. ella mataba profetas de Dios. Aqui era a mesma coisa. Y aquí es la misma cosa. Aqueles pregadores, homens e mulheres de Deus, Aquellos predicadores, hombres y mujeres de começaram a Dios, cortar suas oportunidades. comenzaron a cortar la oportunidad de ellos, Começaram a tirar comenzaron a sacarlos, as a oportunidades. quitar su oportunidad. Eles não podiam pregar mais. Ya no podían predicar más. Mas mesmo assim eles guardavam a doutrina de Deus. Aún así, guardaban la doctrina de Por Dios. isso que Jesus está dizendo, os que não têm essa doutrina, Por eso Jesús dice, los que no tienen esa doctrina, retém até que eu venha. retenga hasta que yo venga. Porque refreie. Porque refrene, Não deixe atingir vocês. no deje alcanzar a Guarda afectar a usted. verdadeira doutrina de Jesus que vocês aprenderam. Guarda la verdadera doctrina de Jesús que aprendió Olha o usted. que diz a palavra de Deus em Mira lo Hebreus. que dice la palabra de Dios en Hebreos. Guardai as palavras dos vossos pastores, Guarda la palabra de sus pastores, quais ensinar a palavra de Deus. las cuales enseñaron la palabra de Dios. Atentai-vos a vossa fé, imitai-vos Imitad esa misma fe em toda maneira de viver. en toda manera de vivir. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, Yo, el Señor Jesucristo, sou o mesmo ontem e hoje soy el mismo ayer e y hoy, serei y eternamente. lo seré eternamente. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios.
Jezabel ficava nervosa contra os profetas de Deus. Isabel quedaba nerviosa contra los profetas de Veja Dios. bem, ouvintes, irmãos e irmãs. Mire bien, oyentes, hermanos y Nós hermanas. pregamos essa doutrina santa de Jesus, Cuando predicamos la doctrina santa da de Jesús, santificação do corpo, santificación del cuerpo, esses falsos profetas ficam los nervosos. falsos profetas quedan nerviosos. Os crentes mundanos ficam nervosos. Los mundanos quedan nerviosos. Que já se adaptaram Se adaptaron às falsas doutrinas. a la falsa doctrina. Mas Deus não terá o culpado por inocente. Pero Dios no tendrá por inocente a los culpables. Porque o dia do juízo final, Porque en el día del juicio final, Deus vai mostrar a esses tais Dios les mostrará a esos tales que a doutrina de Jesus foi pregada. que la doctrina de Jesús fue predicada. Eles não aceitaram porque não quiseram, No aceptaron porque no quisieron, porque foram coração duro. porque fueron de corazón duro. A doutrina de Jezabel aqui também se equivale a quê? La doctrina de Jezabel también, ¿a qué equivale? Não é somente as mulheres rebeldes e homens rebeldes No es solamente mujeres y hombres rebeldes que usam vestimentas mundanas. que usan vestiduras mundanas. Se equivale também También equivale aos crentes contendeiros, creyentes contenciosos, aos crentes invejosos, creyentes envidiosos, os crentes que semeiam contenda e divisão entre os irmãos, aquellos que siembran contienda y división entre crentes hermanos, que gostam de fofoca, que gustan de pelea, crente que fala demais, que habla de más, crente duas caras, creyente dos caras, crente falso. creyente falso. Isso se equivale a um espírito de Jezabel, Eso equivale al espíritu de Jezabel, crente soberbo, creyente soberbio, que não aceita a repreensão, que no acepta la reprensión. só ele quer estar por cima, Solo el que está correcto é o crente mandão, es un creyente mandón. só ele fala, Solo él habla, só ele exorta, solo él exhorta, mas não aceita ser exortado. pero no acepta ser exhortado. É aquele crente falso Es aquel creyente que falso. forma um grupinho Forma un grupo para causar divisão dentro da igreja. para causar división dentro de la iglesia. Começa a arrebatar pessoas pro lado dele, Comienza a agarrar personas para jogando umas contra as outras. para tener unas contra otras. Isso é um espírito maligno Eso es un espíritu maligno, também que usou Jezabel. también usado por Jezabel. Também También pessoas invejosas. personas É envidiosas. um espírito de Jezabel. Es un espíritu de Jezabel. Jezabel ficou com inveja da vinha de Nabote Jezabel quedó con envidia de la e viña de queria Nabot. de todo jeito que Acabe tomasse ela. Quería que de todas maneras Acab tomase ella. Crente invejoso é aquele crente Creyente envidioso es aquel que está creyente. dentro da igreja. Está dentro de la Ele iglesia. não ora, Y él no ora, ele não no jejuma, ayuna, ele não santifica a sua vida santifica su vida. e quer ter os dons de Deus. Quiere tener los dones de Dios. Quer pregar. Quiere predicar. Não tem um Espírito Santo. No tiene el Espíritu Santo. Como que vai pregar? No predicará entonces. Às vezes obreiro já velho na igreja, Había obreros viejos en la mas não iglesia, tem santificação, pero no tienen santificación. não ora, não jejuma, No ora y ayuna. não lê a Bíblia. No lee la Aí Biblia. chega um novo convertido, Ahí llega un nuevo convertido. dessas águas do batismo, Desciende las aguas del bautismo. começa a se saciar da Bíblia, Comienza a escudriñar la começa a Biblia. aprender. Comienza a aprender. Com pouco tempo, Con poco tiempo. Deus já levanta ele como um profeta de Deus, Y levanta como un profeta de como Dios, um ya, pregador, como predicador, cheio de sabedoria, lleno de sabiduría. e aquele homem, Y aquel hombre, ele fica él queda nervoso, nervioso, fica com inveja. queda con Em vez envidia. dele se alegrar En vez de alegrarse, daquele irmão, aquel hermano, daquela irmã, aquella hermana, está sendo usado por Deus, está siendo usada por Dios. pela doutrina de Jesus, La doctrina de Jesús, ele nutre ódio, él nutre el odio, ele sente inveja, él siente envidia, ele faz de tudo él hace todo para derrubar aquele irmão, para derrumbar a aquel hermano, para poder tirar ele da frente do trabalho. para sacar a él delante del trabajo. Isso é espírito maligno que usou Jezabel. Es un espíritu maligno que usa Você Jezabel. precisa se converter, Necesita convertirse. senão você vai sofrer uma grande tribulação da ira de Deus. Si no, usted sufrirá una gran tribulación de la ira de Dios. E ferirei seus filhos de morte também. Quem são? Y herirá a sus hijos de muerte también. ¿Quiénes son? São os crentes que gostam de seguir os crentes mundanos. Creyentes que gustan a seguir a los creyentes mundanos. Está na igreja de doutrina, Están en la iglesia de doctrina, ela está ouvindo pregação dos falsos profetas. pero escuchan predicaciones de falsos profetas. Está na igreja de doutrina, Están en la iglesia de doctrina, mas tu na tua casa está cantando os louvores dos crentes mundanos. pero en su casa están cantando louvores Está mundanos. sendo filho deles. Son hijos de ellos. Está sendo discípulo deles. Está siendo discípulo de ellos. Está na igreja de doutrina, Está en la iglesia de mas doctrina, está cantando os hinos pero está cantando himnos desses crentes mundanos, de creyentes mundanos. dessas letras mundanas. Esas letras mundanas. Então não são de Deus. Entonces no son de Dios. Esses hinos com baterias, Esos himnos con batería, esses hinos com guitarra, himnos con guitarras. esses instrumentos são de Deus, não, irmãos. Instrumentos no son de Dios, no. Instrumento santo de Deus Instrumento santo de Dios é um órgão, es un órgano, é uma flauta, es una flauta, é um teclado, es un é teclado, uma sanfona, es un é acordeón, um violão, es una guitarra ou acústica, uma harpa. una arpa, Guitarra não, violão. guitarra
É que acústica. o meu tradutor aqui lá na linguagem peruana é guitarra, mas é violão. Glória a Deus. Gloria a Dios. Porque guitarra aqui na igreja primitiva é proibido. Guitarra eléctrica es prohibido. Aqui somente o violão intérprete. Aquí solamente el violón, que en español es guitarra normal, Aleluia. acústica, Glória. Então é violão que é o permitido aqui. que es permitido aquí. Esse som de guitarra de rock aí é do diabo. Esa guitarra de rock es del diablo. Esse som de bateria é do diabo. Ese sonido de batería es del diablo. A Bíblia diz que Satanás foi o primeiro baterista. La Biblia dice que Satanás fue el primer Está baterista. lá em Ezequiel. En Ezequiel, Não me lembro o versículo, mas está lá. en el versículo, pero está ahí. Que vinha Satanás com seus tambores. Venía Satanás con sus tambores. Cuidado, igreja. Não lê na Bíblia. La iglesia no lee la Aí Biblia. fica aí dando ouvido aos falsos profetas. Queda oyendo los falsos profetas. Cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Cuidado, hermanos y hermanas, Para você não ser enganado por esses falsos crentes. para no ser engañado por falsos creyentes. Apartai deles. Apartaos de ellos. O apóstolo João também pregou aqui. Apóstol Juan también predicó. Mas não é o apóstolo do amor? Pero no es el apóstol del amor. É com os tais de comais. Con los tales ni con Nem más. tampouco saudeis. Tampoco saludéis, dijo Tá Juan. vendo? Está bien. A porta é estreita, irmãos. La puerta es estrecha, hermanos. É difícil. Es difícil. Porque está crente no adultério. Porque están creyentes en O adulterio. divórcio segundo o casamento. El divorcio segundo el Não casamiento. tem a paz de Deus, irmão. No tiene la paz de Dios. Crente está na televisão. Creyente está en Não televisión. tem a paz de Deus, irmão. No tiene la paz de Dios. Essas crentes toda pintada, feito um palhaço. Creyentes todas pintadas parecen un Não payaso. tem, não tem. No tiene. Tá com aquelas os olhos pintados, parecendo o olho de defunto. Aquellos que tienen ojos pintados parecen difuntos. Não é de Deus, não, irmão. No es de Dios, no, hermano. E aqueles que estão no mundo não conhecem. Aquellos que están en el mundo no Nós conocen. vamos orar para que Deus liberte ele dessas coisas. Vamos a orar para que Dios liberte de esas Porque cosas. esses crentes dando mau testemunho. Creyentes que están dando un mal Aí testimonio. são crentes de Jezabel. Son creyentes que saben. Também tem uns crentes aí que parecem ser de doutrina, También hay creyentes que parecen ser de doctrina. mas estão com a doutrina de Jezabel, Están con doctrina de Jezabel. com sacrifício aos ídolos, Con sacrificio a los com ídolos. misticismo e sincretismo dentro da igreja, Misticismo y sincretismo dentro de la os iglesia. cultos pagões, Cultos paganos. lá do ocultismo, Allá en el ocultismo. lá do espiritismo, Allá en el o espiritismo. tal do consulta mortos. Ahí en la consulta Eu muertos. só conheci um homem que consultou morto na Bíblia, Yo conocí un hombre que consultó muertos en la Biblia. mas era um homem rejeitado por Deus, Pero era un hombre rechazado por Dios. Saul. Saúl. Então, isso aí estão com o espírito de Satanás, que igual usou Saul, da soberba. Están igual que Saúl, utilizado por el espíritu Quando de está Satanás. conversando com pessoa que já morreu, Conversando con personas que ya murieron. a Bíblia diz que aquele que consulta mortos é abominação é para Deus. Dice la Biblia que la consulta muertos es E no meio da abominación. internet está cheio Deus aí enganando o povo. Y el internet está lleno de ellos engañando al pueblo. Veja bem, Mire bien. Jesus lhe avisou Jesús se lo avisó que nos últimos tempos que en los últimos tiempos aparecerão falsos cristos aparecerán falsos com cristos tão grandes con sinais tan grandes señales que, se capaz, enganaria até mesmo os que si escolhidos. fuera capaz engañaría a uno de los O escogidos. diabo para enganar vocês, crente de doutrina aqui, El diablo para engañar creyentes de doctrina aquí. ele não vai usar um falso profeta das igrejas mundanas. No será un falso profeta de iglesia Lá mundana permite o divórcio, televisão, política. que predican divorcio y Permite as política, irmãos a calça comprida. que permiten hermanos de pantalón, Permite hermanas, as irmãos a saia curta, depilações. que permiten falda corta y Já depilación. não vai usar esses homens, não. No vamos a usar esos hombres. Já vai vir com homem parecendo ser de El doutrina. diablo vendrá con hombres parecidos a ser de doctrina Cativar vocês. para cautivar a ustedes, Para tentar enganar vocês. para intentar engañarles a ustedes, Pregando algumas verdades. predicando algunas verdades. Então ele para cativar vem pregando doutrina. Entonces viene predicando doctrina Vem para pregando cautivar. algumas doutrinas verdadeiras. Viene con doctrinas algunas Mas o verdaderas, conteúdo é hipocrisia, é falso. pero su contenido es hipocresía y falso, Porque estão consultando a porque mortos. están consultando a É muertos. doutrinas de demônios. Doctrina de demonios. Lá no Espiritismo, como que é? En el espiritismo, ¿cómo que es? Eu não tenho conhecimento disso, nunca fui disso. Nunca fue de eso, no tengo Mas conocimiento o de meu eso. pai foi disso aí há muito tempos atrás. Pero mi padre fue de eso mucho tiempo atrás, Quando ele estava nisso aí, eu era criança ainda, bem pequena. cuando era muy pequeño. Não tenho muito conhecimento. Quando eu já comecei a crescer, minha mãe já tinha ganhado ali para Jesus. Cuando ya comencé a crecer, mi madre ya lo había ganado para Jesús. Então não quero nem saber dessas coisas. Entonces no quiero ni saber de esas Que cosas. não me interessa, nem o que No- faz lá. No me interesa ni lo que hacen ahí. Mas um pouco que fiquei sabendo, De lo poco que quedé sabiendo, que meu próprio pai me ensinando, mi propio padre me pastor enseñó, Valdemar me exortando, me ensinando, ahí exhortándome, enseñándome, falando que pasaba esses crentes que estão com essas manifestações, que aquellos creyentes que están con esa manifestación. isso acontecia lá no terreiro, que meu pai, Eso acontecía en el terreno que mi padre, antes de aceitar Jesus, antes de aceptar a Jesús, ele era um homem espírita, era un hombre espírita, era um homem um sacerdote do mal, era un sacerdote del mal,
nas macumbaria e feitiçaria. La macumbería y hechicería. Tudo que for essas coisas ele conhecia. Todo lo que era esas cosas él conocía. Então o Espírito Santo já tinha me revelado El Espíritu Santo entonces ya me que había essas revelado tais ações desses crentes não é de Deus. que estas tales acciones de esos creyentes no son de Dios. Tanto é que alguns deles, quando vieram até mim com essas tais manifestações, Tanto que algunos que vinieron hasta mí eu con esa repreendi manifestación, eles, yo reprendí a ellos, dizendo que estava sendo enganado por Satanás. diciendo que estaba siendo engañado por E Satanás. algum deles eu orei e caíram possesso a demônios. Algunos de ellos ya oré y cayeron poseídos. Tanto é, pastor Lucas, que tem uma gravação desse demônio falando na boca dessa pessoa. El pastor Lucas consiguió grabar una de esas personas. Depois você vai ver essa gravação para mim passar na rádio. Después usted escuchará esa grabación en la radio. Então, meus queridos irmãos Entonces, queridos hermanos e minhas queridas irmãs, y queridas hermanas, essas pessoas que estão mesmo nas práticas do espiritismo, esas personas que están en práctica de lá o espiritismo, diabo se transforma naquela pessoa que morreu, allá el diablo se transforma en aquella persona que murió, na voz daquela pessoa que morreu, la voz de aquella persona que murió, para trazer tal mensagem. para traer tal mensaje. Hoje, esses crentes usados pelo diabo, Hoy esos creyentes usados por el diablo eles estão indo no meio da internet, están en la internet dizendo que foi para o céu, diciendo que fue para el cielo, dizendo que foi para o inferno, diciendo que fue para el infierno, e conversou com aquela alma que faleceu. conversando con aquella alma que falleció. Eu fui lá no céu, conversei com o profeta tal, Ahí fue allá al cielo, profecé con el ele mandou profeta falar y él me mandó decir para fazer tal coisa. para hacer tal cosa. Eu fui lá no inferno, conversei com a pessoa que já morreu, Yo fui al infierno, conversé con una persona que e eu murió. perguntei para Le ela pregunté para ella, por que ela estava no inferno. ¿por qué es que ella estaba en el infierno? Ela falou chorando para mim Y habló llorando para mí, que era por causa disso e aquilo. que era por causa de eso y Isso aquello. é doutrina de demônio. Es doctrina de O demonios. Senhor Jesus Cristo condena isso. El Señor Jesús condena eso. Jesus, quando pregou acerca do rico e o Lázaro, Jesús cuando predicó acerca del rico y Lázaro, ele deixou bem escrito e bem ensinado. él dejó bien escrito y bien enseñado. Quem está lá não pode vir para cá. Quien está allá no puede venir para acá. Quem está aqui não pode ir para lá. Quien está aquí no puede ir para allá. Porque há um abismo entre nós. Porque hay un abismo entre nosotros. E aqueles que estão lá, que quando gemeu perante Deus, Y aquellos que están allá delante de Dios, porque ali Abraão não é Abraão. porque Abraham no es Abraham. Ali significa Deus. Ahí significa Dios. Porque Abraão significa o pai das nações. Porque Abraham significa padre Pai de las das naciones. multidões. Padre de las Ele multitudes. usou um ato simbólico, assim como aqui na Bíblia Jezabel. Entonces es un acto simbólico, así como en la Jesus Biblia. usou um ato simbólico para representar uma profetisa falsa que tinha lá. Jesús utilizó un acto simbólico para profetizar. Então ele usou um ato simbólico usando Abraão, Entonces este acto simbólico usado de Abraham, que era o pai das nações, um homem de que era Deus. padre de las naciones, hombre de Dios, Então ali se representando o próprio Deus, mas não Deus que é Abraão. está simbolizando al propio Dios, pero no Mas es é o Abraham próprio Dios. Deus, nosso Pai, Está hablando del propio Dios, nuestro Padre celestial. celestial. E ele diz, lá tem meus servos pregando. Allá están mis siervos Se predicando. eles não estão ouvindo nem meus servos que estão pregando lá, No están oyendo ni mis siervos que están predicando. calcule que sair daqui lá pregar. Imagínense uno sale de aquí y vaya a predicar. Ao homem está determinado morrer uma só vez. Al hombre le he determinado morir solo una vez. Depois disso vem o juízo. Por eso viene el juicio. Então essas manifestações são herégicas. Esas manifestaciones son herejías. Isso é doutrina de Jezabel. Doctrina de Jezabel. E outra coisa, Y otra cosa, Jesus também nos ensinou Jesús también nos enseñó que o Espírito que el espíritu não tem carne nem osso. no tiene carne ni hueso. E essas doutrinas de demônio, Esa doctrina de demonios, dizendo que conversou com a pessoa no inferno, sino que conversó con personas en el e infierno. lá via a pessoa sendo torturada Y a la persona ser torturada e sangrando viva. y sangrando viva. Doutrina e heresia de demônios. Doctrina y herejía de demonios. Porque Jesus falou Porque Jesús dijo que o nosso corpo, que o nosso espírito que nuestro espíritu não tem carne nem osso. no tiene carne ni hueso. Vai ir com carne e osso, sim, Va a ir con carne y hueso, sí. no dia do juízo final, El día del juicio final, quando ele dá o lago de fogo e enxofre, con el lago de fuego y azufre, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. donde el gusano no muere y Porque el fuego Deus se não apaga. quer semelhança dele no inferno. Porque hay semejanza de él en el infierno. E você No. sabe por que o inferno é terrível? ¿Sabe por qué el infierno es Não terrible? é porque o diabo está lá, No es porque el diablo está ahí, é porque a ira do cordeiro está lá. es porque la ira del cordero está A ahí. Bíblia diz em Apocalipse La 14:10, Biblia dice en Apocalipsis 14:10, estarão atormentados estarán atormentados diante dos santos anjos e do cordeiro. delante de los santos ángeles del cordero. Então, meus queridos irmãos, o papel do diabo Entonces el papel del diablo é enganar a pessoa com vida aqui na es terra, engañar a la persona con vida aquí en la com tierra, as suas coisas ímpias e las mundanas, cosas impías y mundanas. para quando a pessoa morrer naquela situação, Cuando la persona muere en esa situación, aí já está debaixo do juízo de Deus. está debajo del juicio de Dios. Porque o homem determinado morrer uma só vez. Porque el hombre le es determinado a morir una sola vez. Depois diz bem que
Después viene ¿qué? O juízo. El juicio. Então, quando ele morre sem salvação, Cuando él muere sin salvación, aí não vem a ira do diabo sobre ele. no viene la ira del diablo sobre él. Aí vem o juízo de Deus sobre ele. Viene el juicio de Dios sobre él. Aí a coisa é triste. Es cosa triste. Então, esses homens que estão pregando isso daí, Hombres que están predicando eso ahí, com essas torturas con psicológicas, torturas psicológicas. e esses crentes que estão aceitando isso, Creyentes que aceptan eso. são crentes que não têm conhecimento bíblico. Son creyentes que no tienen conocimiento Por bíblico. isso que é importante, meus irmãos e irmãs e Por eso es ouvintes, importante, hermanos y hermanas, buscar o Espírito Santo buscar el Espíritu Santo para você não ser enganado por esses para homens ustedes no ser engañados por esos e por hombres, essas mulheres. por esas mujeres. Porque aqui na igreja de Tiatira, Aquí en la iglesia de Tiatira, essas manifestações estavam acontecendo lá. esas manifestaciones sucedían Porque ahí. Jezabel era uma macumbeira. Que Jezabel era macumbera, Jezabel era uma feiticeira. Jezabel era hechicera, Então aqui tinha uma falsa crente, que había una falsa creyente, embora não estava literalmente pero no estaba literalmente como a sacerdote da macumba, como un sacerdote de la macumba, mas estava usando o nome de pero Deus estaba usando el nombre de Dios com os mesmos atos con los mismos hechos da macumbaria, de la macumbería, mas com nomes diferentes. pero con nombres diferentes. Se lá na macumbaria Si en la é macumbería o nome de um demônio tal, es el nombre de un demonio tal, na igreja eles usam as mesmas práticas, la iglesia utiliza las mismas prácticas, mas usando até mesmo o nome de Jesus. usando hasta el nombre de Jesús. É por isso que Jesus fala, se capaz enganaria os escolhidos, Es porque, por eso que dice que si aún fuera capaz de engañar a los tem escogidos, chifre como cordeiro, tiene cuernos como cordero, parece ser de Deus, parece ser de Dios, mas quando abre a sua boca, mas cuando habla su boca, falava como um dragão. hablaba como dragón. Ou seja, O sea, essas obras satânicas que eles estão fazendo, esas obras satánicas que hace, usando o nome de Deus, usando el nombre de Dios, não é do Deus Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Deus eterno, Deus, no es de Jehová, nuestro Padre Dios Jehová, mas sim é Satanás que está usando ele. pero si es Satanás que está usando a él. A Bíblia diz também um La alerta. Biblia dice también una alerta. Paulo exortou acerca disso. Pablo exhortó acerca de eso. Paulo é perseguido pelos feiticeiros, como foi Es Elimás. perseguido por los hechiceros como fue Elimás. Pedro foi perseguido por mágicos. Pedro fue perseguido por mágicos. Mas aí muitos estavam sendo enganados por esses falsos profetas travestidos de anjo de luz. Muchos están siendo engañados por aquellos ángeles travestidos de ángel de Por luz. isso, lá na igreja de Pérgamo, Por eso en la iglesia de Pérgamo Jesus ponhava à prova aqueles que se dizia ser apóstolo, mas não era. decía que de ser apóstoles, pero no eran. Eles vinham com o nome dizendo ser de Deus, igual os apóstolos, pegando até mesmo algumas doutrinas verdadeiras, Decían ser hombre de Dios, tomando doctrinas verdaderas aún, mas com os atos diabólicos da bruxaria e do ocultismo. pero con actos de brujería y ocultismo. Então, nos dias de hoje, esses mesmos demônios estão usando esses tais, Entonces, en los días de hoy, esos mismos demonios usan tales, com essas práticas diabólicas. esas prácticas diabólicas. Olha que Paulo falou, Mira lo que Pablo habló, que Satanás se transfigura em anjo de luz. que Satanás se transfigura en ángel de luz. Tá vendo? Está viendo. Essas pessoas dizendo que teve visão com Miguel, Esas personas que tienen visión con Miguel dicen, visão com Gabriel, visión con Gabriel. é de Deus. ¿Es de Dios? Nós muitas vezes temos visão dos anjos de Deus. A veces tenemos visiones con ángeles de Jacó Dios. teve visão dos anjos de Deus. Ya tuvimos visión con ángeles de Dios. Pedro teve visita do anjo de Deus na prisão. Pedro tuvo visión con ángeles de Dios en la prisión. Paulo também. Pablo también. Mas em nenhum momento Pero en ningún momento mandou nós adorar a eles. mandó a adorar a Em ellos. nenhum momento falou, vem cá, En ningún momento fue, vamos descer lá para te mostrar tal coisa. dijo, vamos a descender para mostrar tal cosa. Não. No. Você sabe por quê? ¿Sabe por qué? A chave do inferno e da morte La llave del infierno y de la muerte está na mão de Jesus en la mano de Jesús e não dos anjos. y no de los ángeles. Nem o diabo tem a chave. Ni el diablo tiene la llave. Ele é um inseto perante nosso Deus. Insecto delante de nuestro Dios. Que nem a chave da casa dele ele tem. Que ni siquiera tiene la llave de su casa. Que quando no dia da grande tribulação dele de Deus, Que en el día de la gran tribulación, la ira de Dios. quem vai abrir o poço do abismo é a própria autoridade de Deus. ¿Quién habrá el pozo del abismo? Será la propia autoridad de Dios. Todos estão sob as potentes mãos de Deus. Todo está sobre las potentes manos de Dios. Não é do diabo. No es del diablo. Então essas pessoas que ficam com essas manifestações herégicas, Esas personas que quedan con esa manifestación herégica, qual está espalhada aí pela internet, pelos canais da besta do YouTube, esparcida por internet, por los canales de está YouTube, enganando
enganando muitas dessas Yo pessoas. estoy engañando a muchas de esas personas. E Deus já me deu revelações Dios ya me dio revelaciones sobre esses tais, sobre aquellos de pessoas que seguem esses tais, y de personas que siguen a têm ellos, tido uma vida deprimida, que tienen una vida deprimida, uma vida de una depressão vida de depresión, e uma vida de pecado, una vida de pecado, que não tem força que no tienen fuerza para resistir o mal. para resistir el mal, Porque eles não têm o Espírito Santo. porque ellos no tienen el Espíritu O Santo. que está sobre ele Lo que está sobre é o ellos espírito do anticristo. es el espíritu del anticristo. Então vocês tomem cuidado, irmãos, Entonces tengan cuidado, para hermanos, vocês não serem para no enganados ser engañados por esses falsos por profetas, esos falsos profetas, por esses por enganadores. esos engañadores. Então tudo isso faz parte Todo eso se parte de uma doutrina de Jezabel. de la doctrina de Jezabel. Doutrina de Jezabel não é somente Doctrina de Jezabel no es solo, as vestimentas e as pinturas mundanas, não é somente isso. no es solamente vestidura y pintura Também mundana. faz parte disto também. Hace parte de esto también. Esses atos de espiritismo dentro da igreja. Esos actos de espiritismo dentro de la Essas iglesia. necromancias. Esas necromancias. Consulta mortos. Consulta muertos. E tá cheio deles aí. Está lleno de ellos ahí. Quando eles são exortados, Y cuando son exhortados, eles ficam nervosos. quedan nerviosos. Eles não lêem a Bíblia, No leen la eles Biblia. não oram no jejum. No oran ni ayunan. Aí, conforme eles não têm respaldo bíblico, Conforme no tienen respaldo aí bíblico. apela para suas falsas visões Ahí apelan a sus falsas e visiones suas falsas revelações. y falsas revelaciones. Creio que Deus dá visões aos servos de Deus e servas de Deus. Dios da revelaciones a los siervos de Dios y siervas de Dios. Mas tem que ter respaldo bíblico com a palavra do Senhor. Pero tiene que tener respaldo bíblico con la Se palabra de não Dios. tiver respaldo bíblico, é falso. Si no tuviera respaldo bíblico es falso. Então vocês precisam tomar cuidado. Entonces necesita tomar cuidado. Um alerta muito grande agora também Una alerta muy grande ahora también. para os crentes de doutrina. Para creyentes de doctrina. Cuidado com essas manifestações desses homens. Cuidado con las manifestaciones de esos Eles estão hombres. sendo usados por Satanás. Están siendo usados por Satanás. Estão sendo usados pelo diabo. Usados por el diablo. Muitas vezes eles usam a doutrina do corpo Muchas veces usan doctrina del cuerpo. apenas para cativar vocês, Solo para cautivar a para ustedes. conquistar a confiança de vocês. Para conquistar la confianza de Mas ustedes. depois eles mostram as garras dele que eles são. Pero después muestran las garras quiénes son. Alguns anos atrás, Algunos años atrás. Deus já tinha me revelado acerca desses homens, Dios ya me había revelado de esos hombres. que algum deles vinha até mim Que alguno de ellos venía hasta mí. tentar me bater nas costas. Intentarme golpear en la Algum espalda. deles tinha canais no YouTube En aquellos canales de YouTube. e queria se infiltrar com o meu. Quería infiltrarse al mío. Tamo junto, missionário Emerson. Estamos juntos, misionero Emerson decía. Vamos pregar a doutrina, Vamos a predicar doctrina. pregar contra a televisão mesmo. Vamos a predicar contra la televisión. Aqui. Vamos aquí. Aí Deus mostrava, isso aí é tudo mentira, meu servo. Ahí Dios mostraba todo es mentira, mi Tudo siervo. hipocrisia. Todo es hipocresía. Isso aí são falsos profetas que não arrebatar as ovelhas que eu entreguei nas suas mãos. Son falsos profetas que quieren arrebatar las ovejas de sus manos. Começava, não demorava muito. No demoraba mucho. Eles dividiram igrejas, Ellos dividieron iglesias, fundaram ministérios fundaron ministerios sem a direção de Deus. sin la dirección de Dios. E aqueles que eles pregavam, fingia pregar lá atrás, Y aquellos que fingían predicar atrás, pregava contra a televisão, predicaba contra televisión, pregava contra os pastores barbudos. predicaba contra pastores Hoje barbudos. estão eles lá com a televisão lá. Ahora están ellos con televisión ahí. Ah, mas só uma televisãozinha smart para ver o YouTube. Pues solo es una smart para ver YouTube. Ah, estão uma barbudão lá. Y están todos barbones ahí. São falsos profetas. Falsos profetas. Temos aí falando da barba. Tenemos ahí hablando de la dizendo que não barba, é pecado. diciendo que no es pecado. Começa a usar versículo da Bíblia. Usan versículos de la Biblia. O diabo também usou o versículo da Bíblia. El diablo también usó versículos de la Biblia Para tentar enganar Jesus Cristo também. para intentar engañar a Jesucristo también. Mas Jesus, com a própria palavra, venceu ele. Pero Jesús con la propia palabra venció a ellos. A Bíblia, quando diz, irmãos, La Biblia cuando dice también sobre a barba, sobre la barba, foi lá no Antigo Testamento. fue en el Antiguo Testamento. Deus cumpriu essa lei por nós. Dios cumplió esa ley para nosotros. Agora nós estamos no novo pacto. Ahora estamos en el nuevo A pacto. doutrina é mais rígida ainda. La doctrina es más rígida aún. Porque Deus fala assim, é desonra para o homem ter os cabelos crescidos da cabeça. Porque Dios dijo, es deshonra para el hombre tener los O cabellos que, que, crecidos en é, la cabeza. o que é a cabeça? ¿Qué es lo que es la cabeza? É todo esse membro do corpo. Esto es el miembro del A cuerpo. orelha faz parte da cabeça. La oreja hace parte de la A cabeza. sobrancelha, os olhos faz parte da cabeça. La ceja, los ojos hacen parte de la O cabeza. nariz faz parte da La cabeça. nariz hace parte de la Todo cabeza. o seu rosto faz parte da cabeça. Todo su rostro hace parte Então también. Deus não apoia pastores barbudos. Entonces Dios no apoya a pastores barbudos. Estão sendo enganados e falsos profetas também. Están siendo engañados por falsos profetas también. Não são de Deus. Ah, está pregando doutrina. Allá están predicando doctrina. Não importa. No importa. É meia doutrina, é falso profeta também. Si es media doctrina, es falso profeta Digo también. isso com toda a autoridade do Espírito Santo. Lo decimos con toda autoridad
rodea el É Espíritu Santo. desonra para o homem ter os cabelos da cabeça crescido. Es honra tener los cabellos crecidos el O hombre. cabelo da cabeça El cabello de la ele cabeza. tem junção com o quê? Com a barba. Tiene conjunción con la barba. Quando você faz a barba, Cuando usted se afeita la barba, você consegue tirar sem tirar do cabelo também? consigue afeitarse sin Você tratar. para ela, não tá ligado tudo junto? Están todos juntos. Lá no dicionário Aurélio fala En el diccionario que faz Aurelio parte do cabelo também. que hace parte del cabello Olha, también la barba. até os ímpios que faz esses livros conhece. Mira, hasta este impío conoce E esses homens querem infiltrar dentro da igreja. y quiere infiltrar dentro de la O que iglesia. o diabo usou para tentar enganar Jesus? ¿Qué es lo que el diablo usó para intentar? Os livros do Antigo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento. Mas Jesus, que é o verbo que se fez carne, Pero Jesús, que es el verbo que se hizo criou carne, um novo pacto, que trajo un nuevo pacto, combateu ele. combatió a ellos. Porque texto fora do contexto Porque un texto fuera del contexto é para texto para heresia. es un texto para herejía. Mas vocês são falsos profetas. Todos son falsos profetas. São doutrina, são nada. Doctrina nada. São usados pelo diabo Son usados por el diablo. com palavras persuasivas. Palabra persuasiva. Os pastores barbudos, Pastores barbudos. cabeludos, Cabelludos. são todos falsos Son profetas. todos falsos profetas. Todos enganadores. Todos engañadores. Ah, tá pregando doutrina? Ahí está predicando doctrina. É, o diabo também prega. El diablo también predica. O diabo também crê, tanto em Deus. El diablo también cree en Dios. Chega e estremece, Y hasta tiembla. mas não obedece. Pero no obedece. Então, aqui na igreja primitiva da doutrina divina, Entonces aquí en la iglesia primitiva aqui doctrina não divina. tem pastor barbudo, não. Aquí no tiene pastor barbudo. Aqui não tem pastor bigodudo, não. No tiene pastor con bigote. É, mas lá nos irmãos da Assembleia de Deus, lá, o antigo lá, eles usavam bigode lá. Pero allá en la Asamblea de Dios Antigua también usaba. Mas eu, meus irmãos, eu não me comparo, não sigo a doutrina, não é por pastores de anos atrás, que foram até homem de Deus. Pero yo no me comparo con pastores de hombres de tiempos atrás. Eu sigo a palavra, Yo lo que sigo es la a palabra. doutrina dos La apóstolos, doctrina de los apóstoles. que foi levantada por Fue Jesus, levantada por Jesús. não pelos homens. Por los hombres. E as palmas para Jesus. Y las palmas para Cristo Jesús. Então, meus queridos irmãos, muitos não suportam, Entonces muchos no soportan. muitos blasfêmia. Muchos blasfeman. Muitos deles até blasfemam, mandam indireta para mim lá, manda recado para mim, eu nem ligo. Hasta mandan indirectas, pero yo ni veo. Muitas vezes eu tenho que entrar no meu canal Tengo que entrar a mi canal a para veces fazer alguma transmissão, para hacer alguna transmisión. ou para ouvir alguma pregação até mesmo dos irmãos, oração. Para ir a la predicación, oración de mis hermanos. Aí aparece lá o YouTube, o diabo vai recomendando para mim. Ahí aparece el YouTube recomendando para mí. Recado para o irmão Emerson. Recado para el hermano Emerson. Recado para a igreja primitiva. Un recado para la iglesia Aí eu só primitiva. vou lá naqueles 3 pontinhos do lado e aperto. Yo subo a esos 3 puntitos Aí parece a opção assim. y aparece una opción así. Não recomendar mais esse canal. No recomendar más este canal. Nunca mais aparece. Nunca más aparece. Eu nem olho. Ni miro. Eu não perco tempo ouvindo a voz do diabo. Yo no pierdo el tiempo oyendo la voz del diablo. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus, o que ele me Estoy aquí fala. para oír la voz de Dios, lo que Él me habla. Aleluia. Aí quem não tem o Espírito Santo, ¿Quién no tiene el Espíritu Santo? vai lá contender com eles. Va a contender con ellos. Vai lá apertar, ouvir o que eles estão falando. Va a ver lo que están hablando. Aí se enche de raiva, de ódio. Y se llena de rabia y É que eu odio. vou preparar aqui. Yo voy a preparar aquí. Vou mandar um recado para ele também. Voy a mandar un recado también para él. Escuta aqui, fulano de tal. Escucha aquí, fulano de tal. Escuta aqui, pastor tal. Escucha aquí, pastor Tem um tal. recado para você também. También aí. tengo un recado para usted. É assim, assim, assim. Não, Es así, irmão. así, así. No, Perca seu tempo com isso não. no pierdan su tiempo en eso. Isso não é de Deus. Eso no es de O Dios. que Paulo diz? Es lo que Pablo dice. Quem quiser ser contendeiro, contencioso com o que eu prego, ¿Quién quisiera ser contencioso con lo que predico? nós, Nosotros. nem as igrejas de Deus, Y las iglesias de Dios. tem tais costumes. Tenemos tales costumbres. Tá vendo? ¿Está bien? Aleluia. Então não vamos contender, não. No vamos a contender Nós nosotros. temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra Se ele vida. está pregando contra, porque ele já aprendeu, ele não é mais inocente. Está predicando lo que ya aprendió, pero no es E inocente. no juízo final ele vai ver. En el juicio final vendrá. Aí as plateias dos bodes aplaudem mesmo. Ahí en las estradas aplauden también. Aqueles que querem servir a Deus por meio termo, aplaudem mesmo. Aquellos que quieren servir a Dios a la mitad, Mas quem tem aplauden. o Espírito Santo não aplaude, não. Pero quien tiene el Espíritu Santo no aplauden. Então não liga, irmão, não liga. Entonces no miren, hermanos, Nem vem atrás, nem vá atrás. ni vaya para atrás. Ora, irmãos, eu tenho experiência própria nisso. Yo tengo experiencia en eso. Todos aqueles Todos que aquellos se levantaram contra mim, se levantaron contra mí. não é com exaltação que eu falo isso, não. No es con exaltación que digo É eso. com muito aperto no coração. Con mucha humildad en el corazón. Todos esses que se levantaram contra a minha vida, Todos aquellos que se levantaron contra mandando mí, recadinho para mim, dando recados para mí, perseguindo,
persiguiendo. Olha a situação deles hoje. Mira la situación de ellos Ou estão hoy. enfermos, Unos están enfermos, ou estão inválidos, otros están ou inválidos, estão com seus casamentos destruídos, otros están con casamiento estão com destruido, suas igrejas destruídas. con iglesia destruida. Porque não perseguiram a mim. Que no me persiguieron a mí, Não foram contra mim. no fueron contra mí, Foram contra o Espírito Santo. fueron contra el Espíritu Santo, Foram contra o próprio Deus. contra el propio E Dios. contra Deus ninguém se luta. Contra Dios nadie Porque lucha. o Espírito Santo, El Espíritu Santo ele está sobre a minha vida. está sobre mi vida. Eu prego aqui não que o povo quer ouvir, Yo predico no lo que el pueblo mas sim quiere o que oír, todos nós pero lo que todos nosotros precisamos ouvir necesitamos oír. da parte de Deus, nosso Pai. Hein? Parte de Dios nuestro Padre. Aleluia! Gloria Glória a Dios. a Deus! Gloria a Dios. Eles ficam nervosos, Quedan nerviosos. ficam bravos. Comprar. Que se possível até bate em mim. Si es posible, hasta quiere golpear. Mas vamos orar por eles, No vamos a orar por ellos, para que Jesus liberte eles. para que Jesús los libere. Estou enganado por Satanás. Están engañados por Satanás. Olha, irmão, Deus me deu a revelação Me dio una revelación, hermano, alguns anos atrás algunos años atrás, acerca desses demônios acerca de esos que demonios. usam esses falsos profetas. Que usan esos falsos Eles profetas. tinham cabeça de serpente. Tenían cabeza de E serpiente. todos eles que seguiam eles Todos aquellos que seguían a ellos se tornavam suas cabeças como de rãs. se tornaban sus cabezas como de ranas. Aí Deus falou bem assim comigo, tá vendo lá, meu servo? Dios me dijo, ¿me está viendo ahí, siervo? Esses falsos Los pastores, falsos pastores. quem usa eles é o diabo. Que usa a ellos es el A diablo. serpente é La Satanás. serpiente, Satanás. Olha lá, olhe bem para eles. Mire bien para ellos. Aí virava todos cabeça de Me serpente. miraba todo cabeza de serpiente. Aí olhava para aquelas pessoas que seguiam eles, Me miraba para aquellas personas que seguían a ellos. todos com cabeças de rãs de sapo. Todos con cabeza de rana y sapo. Aí Deus falava assim, ó, meu servo, tá vendo lá? Ahí me decía Dios, ¿está A viendo? serpente é do sapo e da rã que ela se alimenta. La serpiente del sapo y de la rana que se É alimenta. dos alimentos dela. Es uno de los alimentos de ella. Então, todos esses daí que estão dando ouvido a esses falsos profetas, Todos esos que están dando oídos a los falsos profetas, são seguidores, são alimentos para ela. sus seguidores son alimentos para ella. Eles estão dizimando, ofertando para lá, Están diezmando y ofrendando para ella, sustentando ela, sustentando a ella, sustentando o pecado dela. sustentando el pecado de ella. Não estão recebendo a minha adoração, No están recibiendo mi adoración. mas estão sendo enganados porque são rebeldes. Están siendo engañados porque son rebeldes. Porque eu uso os meus servos para pregar para eles, Yo uso mis siervos para predicar para eles ellos não aceitam. y ellos no aceptan. Olhe bem para eles agora. Mire bien para ellos ahora. Aí as línguas do sapo ela estica, né, irmãos? Ahí la lengua de los sapos ahí Para sale. pegar a sua presa. Sale para agarrar su presa. Aí orando a Deus, falando com Jesus pela madrugada. Ahí orando a Dios, hablando con Jesús en la madrugada. Aí Jesus falou: olha para a direita agora. Ahí Jesús me dijo, mira para la derecha. Aí Deus mostrou poucos irmãos Ahí Dios mostró pocos hermanos de vestimentas brancas orando, de vestidura blancas orando, clamando ao Senhor por misericórdia clamando al Señor por misericordia e chorando muito e repreendendo aqueles demônios. y orando mucho y reprendiendo aquellos demonios. Aí aquelas pessoas que estavam com cabeça de rã ficavam nervosas. Aquellas personas que estaban con cabeza de rana quedaban Eles nerviosas. viravam suas cabeças para frente àqueles irmãos Miraban a ellos hermanos para esticar a língua para eles. para lanzar la lengua hacia ellos. Aí Jesus falou comigo, tá vendo, meu servo? Jesús me dijo, ¿está viendo mi siervo? Você sabe que a mosca é alimento para a rã. Usted sabe que la mosca es alimento para A la rana. mosca é alimento, né, o sapo. La mosca es alimento para el sapo. Tá vendo que estão tentando esticar a língua para tentar pegar aqueles que estão de branco? Está viendo que están intentando sacar la lengua para aquellos que están de Mas blanco, eles não conseguem. pero ellos no consiguen. Tá vendo aquela neblina branca em volta deles? Está viendo esa neblina blanca Aquilo alrededor ali de é ellos. meu Espírito Santo Es mi Espíritu Santo sobre vocês. sobre ustedes. Então essas línguas quando estica, Entonces esas lenguas cuando salen é falando mal de vocês. están hablando mal de É ustedes. criticando vocês. Están criticando a ustedes. É que o diabo usa eles no meio das internet El diablo usa a ellos en medio de internet para mandar recado para vocês, para mandar recado para para falar ustedes, mal de vocês, para hablar mal de para ustedes, falar mal da doutrina, para hablar mal de la para doctrina, tentar matar a fé de vocês, intentando matar la fe de ustedes, para matar a espiritualidade de vocês. matar la espiritualidad de ustedes. Mas o meu Espírito Santo está sobre vocês. Pero mi Espíritu Santo está sobre ustedes. Fica indiferente com eles. Sean indiferente con ellos. Não dê ligança. No he oído. Olhe somente para mim. Mire solamente para mí. E ali Deus mostrava fogo descer do céu. Ahí Dios mostraba fuego descender del cielo. E quando o fogo descia do céu, Cuando el fuego descendía del cielo, destruía aqueles demônios. destruía a aquellos E o demonios. povo glorificava a Y el Deus. pueblo glorificaba a Dios. Aleluia. Gloria a Dios.
Veja que está escrito na Bíblia, meus irmãos, Mira lo que está escrito en la Biblia, mis hermanos. que os falsos profetas, Que los falsos profetas, no dia das taças da ira de Deus, el día de las copas de la ira de os Dios, espíritos malignos sairão das suas bocas, los espíritus malignos salen de su boca, semelhante a rãs. semejante a ranas. Então, essas revelações que Deus tem me dado Entonces, las revelaciones que Dios me dio são todas revelações de Deus son revelaciones de Dios, para alertar a igreja de Jesus. alentando la iglesia de Jesús a alertar. Deus diz a sua palavra, irmãos, Entonces, la palabra, hermanos, que nos últimos tempos que en los últimos tiempos dice, Deus usaria os seus servos em visões e em revelações Dios usaría a sus siervos en misión y para revelación alertar o seu povo. para alertar su pueblo. Então tome bastante cuidado. Tenga cuidado. Entonces, hermanos, Leiam a Bíblia e orem, meus irmãos. lea la Biblia y ore, hermanos, E ande em santificação, que ande en santificación, para que vocês não sejam enganados para que no sea engañado por esses falsos por profetas. esos falsos profetas. Então, para encerrar a mensagem, Para encerrar el mensaje, Deus está falando, quem tem ouvido, ouça. Dios dice, ¿quién tiene oído? Oiga. Porque o Espírito diz às Lo igrejas. que el Espíritu dice a las iglesias. A estrela, La estrella, que é Jesus, que é Deus, que es Jesús y Dios. amanhã clareia, não clareia? La mañana aclaran. Então, a luz de Jesus, Entonces la luz de Jesús, que é a vinda dele, que la venida de Jesús está vindo para nos buscar. nos viene a buscar. Então, nós retenha, guarda a verdadeira doutrina conosco, Entonces retenga la verdadera doctrina con até nosotros. que Jesus venha nos arrebatar. Hasta que Cristo venga a arrebatarnos. Aleluia. Então, aí está, irmão, uma grande verdade. Entonces ahí está una gran verdad, hermanos. Então, esses falsos profetas ficam nervosos. Los falsos profetas que ven Eles nerviosos estão apoiando a sensualidade das irmãs. están apoyando sensualidad, Os hermanos. irmãos usam calça comprida. Usando pantalón, Os hermanos. irmãos usam saia curta. De falda corta. Mostrando as suas pernas. Mostrando sus piernas. Isso é sensualidade perante Deus. Es sensualidad delante de Dios. Ah, mas minha saia está para baixo, quando eu fico em pé, para baixo do joelho. Pero mi falda está abajo solo cuando quedo en pie, cuando doblo las rodillas. A irmã sentada tem que estar para baixo do joelho. La hermana sentada, la falda tiene que estar abajo de las Ela rodillas. está em pé com a saia do joelho, quando Sí. senta, ela sobe. Cuando sienta, la falda sube. Isso traz sensualidade. Eso trae sensualidad. Nas igrejas dos falsos profetas, eles não ligam. Las iglesias de los falsos profetas no se Os casan. falsos profetas são adúlteros. Los falsos profetas son adúlteros. Quer ficar olhando para as pernas das irmãs, Quiere quedar mirando las piernas de las para hermanas depois querer adulterar com elas. para después adulterar con ellas. Mas você, minhas irmãs, tem filha moça. Pero usted, mis hermanas, tiene hijas Toma pequeñas. cuidado com esses pastores mundanos. Tengan cuidado con aquellos pastores mundanos. Gosta de bajular muitas jovens. Que gusta mucho mirar a jóvenes. Cuidado com ele, até mesmo com os jovens. Cuidado con ellas, hasta mismo con los Esses jóvenes. pastores sodomitas, Pastores sodomitas, usados pelo diabo, usados por el diablo, deixar de qualquer maneira. dejando de cualquier A manera. intenção deles é praticar o mal, La intención de ellos es practicar el mal, destruir a honra dos seus filhos. destruir la honra de sus Então, hijos. peço direção do Espírito Santo, Pida la dirección del Espíritu Santo. você não ser enganado por esses tais. Para usted no ser engañado por los tales. Os falsos profetas, eles se expõem nas coisas ímpias e mundanas, Todos los profetas que se ponen en cosas impías y mundanas, usa calça apertadinha, que usa pantalón apretadito, que Deus só quer meu coração, que Dios se lo quiere en mi corazón. larga de ser hipócrita. Es hipocresía. Deus quer corpo, alma e espírito. Dios quiere cuerpo, alma, espíritu. No dia do arrebatamento da igreja, El día del arrebatamiento de la Deus não iglesia, vai arrebatar só seu coração. Dios no va a arrebatar solo su corazón. O corpo inteiro será arrebatado e transformado em glória. Será el cuerpo entero transformado en gloria. Não é só o coração, não. No es solo el corazón. Então você está pensando só no coração, Está pensando solo en el corazón. você vai ficar para a ressurreição dos condenados, Va a quedar para la resurrección de los condenados. sofrer o fogo do juízo de Deus. Descenderá el fuego del juicio de Dios. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas, tome oye, cuidado com essas palavras persuasivas de Satanás, tengan cuidado con la persuasión de para Satanás. tentar enganar vocês. Intentar engañar a ustedes con palabras. Zero da doutrina do Senhor. Ser la doctrina de Dios. Somente a doutrina de Jesus que salva. Solo la doctrina de Cristo que salva. Sem a doutrina do Senhor, Sin la doctrina de Jesús não há salvação. no hay salvación. Jesus diz, muito me honra com os lábios, Jesús dice, mucho me honran con los labios, mas o coração pero el corazón está longe de mim. está lejos de mí. Está louvando, está falando de Jesus, Está alabando, hablando de Jesús. está falando de Deus, Está hablando de Dios. está pregando, Está predicando. mas está com o coração vaidoso, Pero está con corazón vanidoso. coração vaidosa, Con corazón vanidoso. está com mundanismo, Está con está no mundanismo. futebol, Está en el fútbol. continua no circo, nas boates, En los circos y en las fiestas. En los no clubes. cinema, En el cine. nas bebidas En alcoólicas, la bebida alcohólica. está nas rodas dos escarnecedores, En la rueda de los está no escarnecedores. meio das bagunças, En medio del desorden. está no meio dos jogos. En medio de los juegos. Isso não é para servo de Deus, não.
No es para ser siervo de Dios. Ser Deus santifica a sua vida, Aquel siervo de Dios seu santifica su corpo, vida. sua alma e seu espírito. Su cuerpo, alma y espíritu Então, santifica. cuidado, meus irmãos, essa foi a palavra verdadeira. Cuidado, hermanos, fue la palabra verdadera. Mais uma vez, Más una vez. cuidado com essa doutrina de Jezabel. Cuidado con la doctrina de Jezabel. Espírito da fofoca, da contenda. Espíritu de contienda. Tire isso de você. Quite eso de ustedes. Espírito do ódio. Espíritu del A odio. Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão Aquel que odia a su é um hermano homicida. es homicida. Nenhum homicida Ni homicida vai dar o reino do céu. va a heredar el reino de É los a cielos. última palavra que Deus está mandando falar ainda. La última palabra que Dios manda Sobre as hablar orgias. es sobre las orgías Nas Jezabel, de la Jezabel. cometia sexo debaixo da estada de Baal. Cometía sexo debajo de la estatua de Baal. Nos dias de hoje, No día de hoy, é a sensualidade na igreja. en la sensualidad en la iglesia, Também está cometendo adultério. también comete adulterio. Está vendo outras pessoas pecarem Vienen otras personas a pecar dentro da igreja. dentro de la iglesia. Então não pode. Entonces no puede. Santifica a tua vida. Santifique su vida. Santifica teu corpo. Santifica tu cuerpo. Você, meu irmão, Usted, mi hermano, não seja um instrumento de Satanás es instrumento de para Satanás fazer a sua irmã cair. para hacer su hermana caer. Você, minha irmã, Usted, mi hermano, não seja um instrumento de Satanás es instrumento de Satanás para fazer seu irmão cair. para hacer su hermano caer. Cuidado, as irmãs que gostam de pintar o cabelo. Cuidado con las hermanas que gustan pintar O el cabelo cabello. não é de Deus, não, meus irmãos. El cabello es de Dios, hermano. A Bíblia está bem explicada, falando. La Biblia está bien explicada hablando. Jesus deixou bem claro Jesús dejó bien claro que Jesus já se preocupava com a nossa salvação, que Jesús no se preocupaba con nuestra que salvación. viria os falsos profetas. Vendría a los falsos profetas. Salmo, digo melhor, São Mateus San Mateo 5, 36 e 17. 5:36 y 17. Jesus fala, não jurarás pela sua própria cabeça. Jesús dijo, no harás en tu propia cabeza. Não pode tornar seu cabelo branco ou preto. No puede volver un cabello solo E blanco negro. passar disso é procedência maligna. Que pasar en eso es procedencia maligna. Bem-aventurados os anciões e seus cabelos brancos. Bienaventurados los ancianos y sus cabellos blancos. Isso é de Deus. Eso es de Dios. Então, se você está contrariando a vontade de Deus, Eso contraría la voluntad de Dios. você está indo contra a palavra do Senhor. Está yendo contra la palabra de Dios. Então, aí você já entra no pecado de rebeldia Ahí hay un pecado de rebeldía, e no pecado de mentira. pecado de mentira. Que para o mundo pode estar preto, Que para el mundo puede estar negro, mas para Jesus é branco. pero para Jesús es blanco. Se você é loira Si usted cree, ou é loiro, o usted es de cabello rubio, para o mundo pode ser preto, para el mundo puede ser negro, mas para Jesus é loiro. pero para Jesús es el Se color seu que cabelo é nació. preto Su cabello es negro e você tinge de loiro, y usted tiñe de para rubio, Jesus continua sendo preto. pero para Jesús continúa siendo E negro. você está no pecado de mentira. Y usted está en un pecado de mentira. Ah, seu cabelo é vermelho, Su cabello é es rojo, ruiva, no es rubio, mas pinta de preto ou de loiro, de outra cor, pero pinta de cualquier otro color. é doutrina de demônio. Es doctrina de E demonio. você entra no pecado da mentira. Está entrando en el pecado de la mentira. Aí os mentirosos, diz a Bíblia, diz o quê? Los mentirosos que dice la Biblia Não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino de Dios. Não, mas irmão, Deus não terá o culpado para o inocente. Dios no tendrá por culpable por inocente. Tudo que é pregado aqui Todo lo que es predicado aquí é dentro da Bíblia Sagrada. es dentro de la Biblia sagrada. Então, estou livre do sangue de vocês. Soy libre de la sangre de ustedes. Não tenho tão um pouco pesada hoje, né? ¿Está un poco pensado hoy? Chega mais. Esto o más. Aleluia, poucos falou mais, né? El pueblo habló más. Chega já, né? Ya basta Já entonces. deu o horário. Ya tiene un horario. Aleluia. Então é isso assim, meus irmãos, é a palavra de Deus. Entonces la palabra de Dios. Quem tem ouvido, ouça. ¿Quién tiene oído, oiga? O Espírito diz às El igrejas. Espíritu dice a las iglesias.